Imagine ser um órfão lutando na vida e ser sequestrado aos 7 anos. Você pensaria que poderia ser pior, mas isso era apenas o começo. Aqueles que te sequestraram eram cientistas loucos que experimentaram em você, implantando minerais do portão e células dentro de monstros dentro de você, lentamente transformando você em um caçador de quimeras. Eles forçaram você a lutar contra monstros por 70 anos e quando seu corpo começou a desmoronar, eles o abandonaram em uma masmorra para morrer. Mas mal sabiam eles que também haviam implantado o poder de um monstro imortal dentro de você. Esse poder reviveu você e o tornou humano novamente. Bem, esta é a trágica história do nosso personagem principal, que agora está em uma encruzilhada com 2 caminhos pela frente, um de vingança e o outro de esquecer tudo para viver uma vida normal na masmorra. Se vocês acham que esta história é boa, então não se esqueçam de curtir e se inscrever neste canal. Então vamos começar. Um dia uma lágrima repentina apareceu no céu formando uma fenda em forma de cruz vermelha flamejante. Suas bordas estavam com energia e irradiando um brilho sinistro como se os próprios céus tivessem sido divididos. Naquele dia fatídico, tudo começou a mudar. Da fenda sinistra no céu, o portão se abriu inundando o mundo com o caos. Enjambre de criaturas monstruosas semelhantes a insetos jorraram, suas asas batendo furiosamente enquanto desciam sobre a terra. E com a chegada deles, a destruição se seguiu. De além da fenda emergiu um mundo que mais tarde seria conhecido como o Reino Demoníaco. De suas profundezas, monstros ferozes e implacáveis jorraram para o mundo humano, sua presença trazendo caos e ruína por onde passavam. Na hora mais sombria da humanidade, certos indivíduos despertaram com habilidades extraordinárias. Esses escolhidos, conhecidos como caçadores, se levantaram para enfrentar a ameaça monstruosa empunhando poderes que desafiavam os limites comuns. Esses caçadores eram indivíduos que haviam despertado para o poder da mana, concedendo-lhes habilidades extraordinárias que os diferenciavam dos humanos comuns. Com o surgimento desses indivíduos fortalecidos, a humanidade finalmente encontrou forças para revidar, lançando um contra-ataque contra os invasores monstruosos. Com o passar dos anos, as cicatrizes da guerra lentamente começaram a desaparecer. Cidades ressurgiram dos escombros, reconstruídas sob o brilho quente de um novo amanhecer. Embora incontáveis desafios ainda permanecessem, a vida gradualmente encontrou seu ritmo novamente. Pelo menos algumas pessoas foram capazes de recuperar e desfrutar de uma aparência de normalidade. A paz era frágil. A ameaça nunca desapareceu completamente, pois criaturas monstruosas continuaram a surgir, forçando a humanidade a permanecer vigilante e pronta para a batalha. Para combater as ondas implacáveis de monstros que invadiam o mundo, guerreiros lutaram ferozmente, determinados a manter a linha e proteger a humanidade da aniquilação. Com um grito feroz, o guerreiro brandiu sua arma, atingindo a abominação monstruosa diante dele, sua boca aberta alinhada com presas irregulares e cheia de olhos fixos. Cada golpe era uma tentativa desesperada de manter os horrores afastados. Apesar de sua bravura, havia um problema crítico. O número de caçadores que naturalmente despertaram seus poderes era muito pequeno para corresponder à maré esmagadora de monstros. Assim, em resposta a essa terrível escassez, algo novo foi criado, uma força nascida da necessidade de enfrentar a ameaça implacável. Não era nada menos que vida artificial, seres criados por mãos humanas, seus olhos brilhantes e presença formidável sinalizando uma nova arma na luta pela sobrevivência. Essa criação era conhecida como Caçador de Quimeras, Sunkimis. Os experimentos utilizaram materiais sombrios, cadáveres de presos no corredor da morte e animais, servindo como base para a criação desses guerreiros artificiais. Eles também incorporaram minerais raros colhidos das profundezas dos portões, sua energia de outro mundo servindo como um componente vital no processo de criação. Células de monstros foram adicionadas à mistura, infundindo as criações com o poder e a ferocidade das próprias feras que foram projetadas para caçar. Em uma tentativa desesperada de sobrevivência, a humanidade ultrapassou os limites da ciência e da moralidade, fundindo os restos de feras e humanos dentro de laboratórios sinistros para forjar armas capazes de mudar o rumo da batalha. Esses avanços tornaram possível a produção em massa de caçadores de quimeras, garantindo um exército constante de guerreiros artificiais para enfrentar e afrontar a ameaça monstruosa. Essa aliança foi saudada como a fusão perfeita das comunidades científica e de caçadores, combinando intelecto e proeza de combate para criar a linha de defesa final da humanidade. Essa colaboração reduziu significativamente as taxas de mortalidade dos caçadores e salvou inúmeras vidas, marcando um ponto de virada na batalha da humanidade pela sobrevivência. Décadas depois, sob a tranquilidade da noite, um laboratório ilegal de pesquisa de quimeras operava em segredo. No interior, um trabalhador cansado suspirou, murmurando para si mesmo que ele só tinha um último sujeito para verificar antes que ele pudesse finalmente ir para casa. No armazenamento de quimeras de alta qualidade, BioWaits, 2 pesquisadores se moviam cautelosamente pelo corredor mal iluminado. Um deles parou, brilhando sua lanterna em uma célula específica. Número 17, seu braço parece um pouco podre, ele comentou com preocupação. Um pesquisador gritou urgentemente, ei, não chegue perto dele. O outro, imperturbável, respondeu calmamente, tá tudo bem, seu cérebro está danificado.
Ele não vai se mover sem ordens. Uma criatura monstruosa estava acorrentada ao chão. Seu corpo retorcido e antinatural. Seu braço direito estava grotescamente deformado, vazando com crescimentos estranhos. Um dos pesquisadores brilhou uma luz sobre ele e disse: seu braço direito está completamente estragado. Poderia ser um efeito colateral do experimento. Um dos pesquisadores zombou e disse: por que você é tão assustado com um cara que nem consegue ver direito? Mas enquanto ele falava, os olhos de pupila fendida dourada da criatura de repente se abriram. Um dos pesquisadores gaguejou: vamos apenas passar por cima. Nesse ritmo, ele será descartado de qualquer maneira. O outro deu um aceno casual e respondeu: tudo bem, cara. A criatura acorrentada sentou-se silenciosamente na cela mal iluminada, seus olhos penetrantes fixos nos dois pesquisadores. Nenhum falou, a atmosfera pesada pressionando-os enquanto o som de corrente sutilmente ecoava no ar. Dentro do escritório do diretor do laboratório, uma voz fria e distante declarou: o número 17 é agora inútil, selando o destino da criatura sem um indício de remorso. Um dos cientistas relatou: seu corpo está muito danificado. Se fosse qualquer outro, já teria morrido. O diretor do laboratório, sentado atrás de sua mesa, respondeu friamente: quanto tempo mais ele tem? Um dos cientistas respondeu: no máximo um mês. O outro assentiu em concordância, acrescentando: concordo. O homem sorriu levemente e disse: envio para esta operação de bloqueio de portão. Peça a ele para guardar retaguarda quando os caçadores recuarem. Sob a luz fria e fraca, a besta acorrentada jazia espancada e ensanguentada. Os diretores ordenaram que os pesquisadores não inserissem um comando de retorno. Longe, nos céus caldantes da região das montanhas rochosas do reino demoníaco, o chão rachou sob uma figura solitária. Listras douradas de poder irromperam pelo ar. Do céu vermelho acima, uma enorme besta de escamas douradas mergulhou com suas mandíbulas bem abertas, dentes brilhando ameaçadoramente. Seu rugido sacudiu os céus enquanto descia sobre a figura com chifres abaixo. O número 17 se preparou, suas pernas com garras cravando-se no chão enquanto a energia dourada rodopiava ao seu redor. Sangue escorria por suas costas, mas seus olhos eram ferozes. A besta dourada avançou, mas o número 17 brandiu sua enorme garra e a rasgou no ar. De repente, o chão ao seu redor estilhaçou-se violentamente enquanto projéteis flamejantes choviam. Explosões encheram o campo de batalha com fumaça e fogo, mas o número 17 permaneceu alto, seus olhos fixos à volta. Da terra rachada, uma planta monstruosa como uma besta irrompeu, rugindo enquanto veias venenosas escotavam para fora. O chão tremeu, mas o número 17 de cabelos brancos não se intimidou. Seus membros enormes com garras esmagaram a terra enquanto seus olhos brilhantes irradiavam a intenção de matar. Com uma explosão de poder, ele lançou-se para o céu, deixando um rastro flamejante para trás. A besta planta recuou com medo, mas era tarde demais. No ar, o número 7 torceu e atacou, suas garras cortando o monstro em pedaços de carne vermelha chovendo por todo o campo de batalha. Explosões sacudiram o campo de batalha, detritos voando por toda parte. O número 17 abriu suas mandíbulas, fileiras de dentes afiados brilhando enquanto relâmpagos azuis brilhavam ao redor deles. Em sua boca, uma esfera brilhante de energia se formou, acumulando-se para um ataque mortal. Um flash de relâmpago azul explodiu de sua boca, atirando para baixo como uma lança de destruição pura. O raio atingiu seu alvo diretamente, queimando tudo em seu caminho. A criatura foi engolida pela luz ofuscante, seu corpo convulsionando enquanto soltava um grito terrível. Faíscas crepitavam por sua estrutura até parecer pronto para se separar por dentro. O campo de batalha estava em ruínas, raios ainda crepitando no ar enquanto a poeira baixava. O grupo olhou para a figura solitária à frente, seus olhares cheios de admiração. Incrível. Um deles respirou, incapaz de esconder seu espanto. Aniquilar tantos monstros com um único ataque, e outro comentou, sua voz tingida de respeito como esperado de um caçador de quimeras de classe C. O homem olhou para o portal flamejante e rodopiante à distância, sua expressão tensa. A propósito, não há sinal do fechamento do portão. É o terceiro dia, ele disse gravemente. Mas então outro cara em um tom mais calmo disse a ele para, não se preocupe muito dizendo, não importa quantos monstros saiam, contanto que tenhamos aquela quimera de classe C, podemos resistir indefinidamente, ele declarou com confiança. Mas enquanto ele falava, uma massa imponente de monstros surgiu como uma onda escura correndo em cima, ao número S antes, que estava desafiadoramente no pico. Aquele homem agarrou sua arma com força, o aço brilhando sob o céu carmesim sinistro. Nós só temos que ele murmurou, preparando-se para o que estava por vir. Nós só temos que ele disse antes de balançar sua lâmina em um arco rápido e mortal. Sangue velho espirrou quando o monstro foi cortado em pedaços. Lidar com os retardatários que passarem. O portão pulsava de forma ameaçadora, sua escuridão rodopiante emoldurada por um brilho carmesim flamejante. Uma sensação perturbadora encheu o ar como se o próprio portal estivesse vivo esperando para desencadear o que estava além.
Uma voz soou urgentemente. Sinal de desaparecimento do portão vermelho confirmado. A tensão no ar aumentou quando o homem de sobretudo apertou o aperto em sua arma, seus olhos fixos para frente. Tá aqui, ele disse, seu tom calmo, cheio de expectativa, enquanto os últimos remanescentes de monstros mortos enchiam o chão ao redor deles. Certo. Recuar. Todos saíam pelo portão. A ordem soou com urgência enquanto botas batiam contra o chão, seus usuários correndo em direção à segurança antes que o portal se fechasse. Um punho cerrado avançou com força explosiva. O impacto estilhação da superfície atingiu quando ondas de choque ondularam para fora. O número 7 continuou lutando. Uma enorme criatura vermelha e azul atacou ferozmente suas garras, atingindo o número 17 no chão. 2 caçadores correram para longe da cena. Um deles, uma mulher de cabelos vermelhos, gritou: "Espere, não vamos levar aquele número 17?" O homem de cabelos escuros ao lado dela respondeu sem diminuir o ritmo. Eles disseram para não resgatá-lo. A mulher de cabelos vermelhos questionou incrédula: "Isso não é caro?" Enquanto isso, o número 17, com olhos amarelos penetrantes, lutava sob o aperto esmagador da enorme garra vermelha e azul. Eles disseram que sua vida útil já havia terminado de qualquer maneira. A voz distante do homem respondeu. Enquanto corriam em direção ao portão, a voz da mulher de cabelos vermelhos vacilou com culpa. "Eu me sinto meio mal. Se não fosse por ele, o dano teria sido imenso desta vez." O homem de cabelos escuros lançou-lhe um olhar de soslaio e respondeu bruscamente: "Por que se preocupar desnecessariamente? Você sabe que esses caras são praticamente inorgânicos." Suas palavras eram frias, removendo qualquer senso de individualidade. O número 17 estava preso em um aperto esmagador, sangue pinjando onde as garras cavavam em sua carne. A força do inimigo era inflexível, como se determinada a nunca soltá-lo. Mas com um golpe brutal, o número 17 arrancou um membro, borrifando fluido branco pelo ar. A figura encharcada de sangue, com os cabelos chicoteando descontroladamente, permaneceu alta apesar do caos. No silêncio que se seguiu, apenas uma verdade soou na mente do número 17: eles são monstros. A missão era simples: proteger a retaguarda do caçador a todo custo. A batalha continuou. O número 17 rasgou os inimigos, membros decepados voando pelo chão. Ele permaneceu firme, segurando a linha para que outros pudessem avançar com segurança. Uma mandíbula monstruosa avançou em direção a ele, olhos brilhantes cheios de fome. Mas antes que pudesse morder, um raio azul crepitou através da escuridão. O poder surgiu do número 17, uma esfera de energia flamejando em seu alcance. Seu olho dourado brilhou intensamente sob sua coroa com chifres enquanto ele liberava uma explosão colossal de energia azul e branca. O chão se abriu, detritos voando alto enquanto o raio destrutivo rasgava tudo em seu caminho. Mesmo quando a fumaça e os raios enchiam o campo de batalha, uma voz calma ecoou em sua mente. "Você entende?" Envolto em uma névoa venenosa verde, o número 17 cambalhou para frente, sangrando muito. Sangue pingava de seus dentes irregulares, suas garras ainda levantadas, recusando-se a se render. Através da névoa, as palavras pulsavam em sua cabeça. "Não há mais nada. Quando a missão termina, você não retorna." Os comunicadores estalaram com o relatório frio do número 17. Rota de retirada garantida. Sua garra cortada caiu pesadamente no chão, sem vida. A missão foi concluída. Ao redor, o campo de batalha estava coberto de sangue de monstro verde, corpos empilhados em montes quebrados. No centro, o número 17 estava castigado e morrendo, enquanto os restos de uma garra cortada repousavam ao lado dele, com uma enorme gosma cobrindo o número 7 que pairava na luz. Seus dentes irregulares estavam à mostra enquanto um fluido verde espesso pingava de seu corpo. Em sua mente, uma voz o instruiu que o retorno não é permitido. Neste dia, o relatório final da missão para o caçador de quimeras números S, que encontrou seu fim, foi registrado da seguinte forma: número de mortes de caçadores 0. O campo de batalha estava repleto de cadáveres de inúmeros monstros, suas formas retorcidas espalhadas em monte pela terra rachada. Em primeiro plano, o corpo segmentado maciço de uma criatura morta jazia imóvel, sangue verde acumulando-se sob ele. No centro da carnificina, uma figura solitária permaneceu imóvel, cercada pelos remanescentes da luta brutal. A ameaça outrora imponente foi erradicada, deixando apenas silêncio seu rastro. Número total de monstros subjugados, 183. A contagem impressionante foi um testemunho da escala da batalha, um caçador contra uma maré esmagadora de monstruosidade, deixando para trás apenas carnificina. No momento da morte, na mente do número 17, fragmentos de um passado não registrado começaram a surgir. Lembrou que já havia sido um humano completo e que foi sequestrado aos 9 anos de idade. A partir dessa memória, um panorama da vida do número 17 começou a passar diante de seus olhos. Infelizmente, o cérebro danificado do número 17 não conseguiu compreender totalmente o significado por trás dessas cenas. Ele observou calmamente sua vida passada se desenrolar. 79 anos atrás, no orfanato do Distrito 3, um homem estava do lado de fora segurando um bebê. Olhando para a criança, ele leu suavemente o nome da criança 70 anos atrás. Um menino sentou-se silenciosamente em uma cadeira com a cabeça baixa. Um homem estava diante dele, repreendendo.
Você acertou um amigo com uma pedra porque ele te provocou um pouco. Quantas vezes isso já aconteceu? O menino permaneceu sem palavras. A neve caiu silenciosamente lá fora enquanto as portas batiam com um estrondo alto. Não podemos mais ficar com você. Com essas palavras ecoando em sua mente, o menino saiu para a neve que caía, braços cruzados contra o frio, deixando o orfanato para trás. O menino desabou de bruços na neve e sua respiração visível no ar frio. Uma sombra iminente estendeu-se sobre ele, sugerindo que alguém ou alguma coisa se aproximava. Um dos homens zombou, comentando como nas favelas as crianças podiam ser encontradas rolando na neve. Outra voz seguiu fria e transacional, perguntando quanto é tudo isso. Amarrado a uma mesa de metal fria, o menino jazia imóvel, seus membros presos por restrições e eletrodos fixados à sua pele. Sua boca estava amordaçada, impedindo qualquer pedido de ajuda. Uma mão enluvada pairava sobre ele, segurando uma seringa cheia de um líquido roxo misterioso. De algum lugar na sala, uma voz questionou com um distanciamento arrepiante: é um novo sujeito experimental em um laboratório com pouca luz. Vários cientistas ficaram ao redor do menino contido discutindo sua identidade com distanciamento clínico. Qual número? Um perguntou: é o número 17. Outro respondeu sem hesitação. Uma observação silenciosa seguiu misturada com uma certeza sombria. Feitos devem ter sido lançados para garantir que não houvesse chance de fuga. Um dos cientistas mascarados deu uma ordem curta. Ok, grave isso. Outro, segurando uma prancheta, observou em um tom clínico. Número 7, injeção de célula de larva de bicho da Seda Classes Plus. A mão contida número 17 se contraiu violentamente. A tatuagem preta em contraste com sua pele pálida. Um dos observadores falou com expectativa clínica. Vamos assistir agora. Que tipo de reação irá aparecer? Um dos pesquisadores olhou para as leituras em descrença, sem efeitos colaterais. Outro observou um menino contido na cadeira e que acrescentou uma habilidade especial apareceu, mas sua forma humana e ego são mantidos. Um dos pesquisadores examinou os dados cuidadosamente e comentou: parece ter uma constituição única. Outro, com um tom frio e clínico, ordenou continuar implantando várias coisas até que haja uma reação. O grupo de cientistas se amontou sob a luz branca forte e seus jalecos formando uma parede de segredo. O que quer que estivessem observando parecia exigir total atenção deles. O ar no laboratório com pouca luz espesso de tensão. Então, 64 anos atrás, no meio de uma sala em ruínas, o número 17 permaneceu firme, energia irradiando em uma esfera azul brilhante entre suas mãos. O chão sob ele rachou com a força, enquanto atrás dele duas figuras lutavam, uma tossindo no chão e outra encolhida de medo. Na frente dele, uma besta com pele dourada e uma crista pontiaguda pairava, a tensão entre eles estalando no ar. Uma criatura maciça semelhante a um inseto com chifres com um corpo blindado amarelo e preto avançou em toda a velocidade. Suas mandíbulas irregulares estavam bem abertas em um rugido selvagem. Presas afiadas à mostra e suas asas laminadas cortaram o ar enquanto ele corria em direção ao seu alvo com intenção mortal. A paisagem urbana borrada atrás dele tornou sua velocidade e ferocidade ainda mais aterrorizantes. A vespa monstruosa avançou com velocidade ofuscante, mas de repente uma esfera brilhante de energia azul veio em sua direção. A luz intensa iluminou suas mandíbulas rosnando ferrão ameaçador momentos antes do inevitável impacto. O número 7 estendeu sua mão enluvada em direção à força que se aproximava, a energia azul girando violentamente sob seu comando. Faíscas de chamas dançavam ao longo de seu braço e o chão sob seus pés rachou e se estilhaçou com o puro poder irradiando para fora. A mulher, agarrando uma menina com força nos braços, olhou para cima com um sorriso de alívio. Sua voz tremia de emoção enquanto dizia: "Obrigado por me salvar." O medo em seus olhos foi lentamente substituído pela gratidão, enquanto a criança se agarrava a ela silenciosamente, ainda desconfiada de seus arredores. Um dos homens uniformizados, com os ombros pesados de culpa, olhou para o número 17 e disse: "Sinto muito por colocar um fardo tão grande sobre uma criança como criá-la de..." Número S, com o rosto calmo e a voz firme, simplesmente respondeu: "Está tudo bem." A cena mudou para um par de botas pretas resistentes pisando no chão rachado. As palavras 59 atrás marcando o momento. O número 17 estava no meio de um campo de batalha arruinador, cercado por destroços estilhaçados, membros decepados de criaturas monstruosas e crateras incrustadas no chão. Sua mente estava confusa, seus pensamentos fragmentados. "Por que estou aqui?" A pergunta ecoou em sua cabeça enquanto ele lutava para se lembrar de algo. O que eu estava fazendo agora? Ele se perguntou, olhando fixamente para a carnificina ao seu redor, como se uma peça crucial de sua memória tivesse acabado de escapar. Por trás, um homem de jaleco branco com óculos redondos gritou: E o número 17, por que você parou?" Havia uma curiosidade fraca, quase zombeteira em seu tom quando ele acrescentou. Sua memória ficou confusa. Seu comportamento calmo contrastava fortemente com o campo de batalha caótico ao seu redor. O homem de jaleco branco abriu os braços, seu rosto iluminado com uma excitação perturbadora. Seus efeitos colaterais finalmente começaram e ele clarou quase alegremente. Parado a uma curta distância, o número 17 olhou para ele confuso, seus pensamentos nublados. Efeitos colaterais.
Ele icou silenciosamente, inseguro do que o cientista queria dizer. O homem de jaleco documentou cuidadosamente suas observações, observando como resultado da implantação de mais de 500 de células de monstros por 15 anos. 54 anos atrás, no fundo de um laboratório secreto, experimentos implacáveis aconteceram. O resultado foi extraordinário. Um ser com poder além da medida, possuindo pelo menos uma classificação de caçador de nível, sua verdadeira força praticamente incalculável. Agora preso em correntes pesadas e encharcado de sangue, o número 17 estava sentado amarrado em uma cadeira, sua aura monstruosa irradiando na luz fraca. O cientista, incapaz de esconder seu orgulho maníaco, o declarou o maior sucesso do laboratório. 20 anos atrás, uma mão enluvada estendeu um pedaço de carne crua, o gesto deliberado e lisonjeiro. Certo. Número 17, bom garoto, a voz chamou suavemente, como se estivesse falando com algo perigoso que precisava de manuseio cuidadoso. A jovem recuou em choque quando uma grande criatura semelhante a um pássaro com traços nítidos e olhos laranja flamejantes investiu contra ela. Uau! Ela exclamou, instintivamente se afastando do movimento agressivo repentino. A mulher agachou-se a uma curta distância, sorrindo satisfeita. Viu? Eu te disse que comeria, ela disse, observando a criatura rasgar sua refeição. Este monstro era o número 17 por perto? Uma mãe se virou com nojo. É nojento. Um homem cobriu gentilmente os olhos de seu filho. Não olhe para coisas assim, ele disse firmemente. 3 dias atrás, uma onda de energia ofuscante rompeu no ar, dividindo o céu com luz crepitante. Os olhos dourados do número 17 se arregalaram, refletindo a tempestade de poder enquanto arcos de eletricidade dançavam violentamente ao seu redor. O número 17, maciço e grotesco, soltou um rugido assustador, afinal quando seu corpo começou a se dissolver em fragmentos de luz. Sua voz desaparecendo ecoou pelo ar, repetindo em um tom mecânico quebrado, todas as missões concluídas. Quando o sol baixou no horizonte, seus raios dourados iluminaram um vasto desfiladeiro irregular que rasgou a terra boa árida. O chão estava repleto de ossos e remanescentes dos caídos, nos anúncio silencioso da devastação que se desenrolou aqui. Um vento assustador sussurrou pelo cânion, carregando consigo os ecos de batalhas passadas. Em meio à extensão desolada, um único osso desgastado jazia meio enterrado na poeira. O osso mudou repentinamente, raspando contra a terra seca como se agitado por uma força invisível. Em um instante, com um pilar de luz ofuscante, aquele osso irrompeu do chão, rasgando a escuridão e perfurando o céu. Uma coluna vertebral maciça, repleta de energia crepitante, disparou da terra, cada segmento pulsando com vitalidade antinatural. A narração ecoou ameaçadoramente. Esta não era uma relíquia comum. Carregava dentro de seu poder combinado de 587 tipos diferentes de células de monstros, uma fusão grotesca das forças de inúmeras criaturas. Sua estrutura esquelética continuou a se montar, as costelas se encaixando em torno de um núcleo pulsante escuro. Esta abominação não era um mero monstro, mas Chimera Hunter número 17, uma arma forjada a partir das células de centenas de bestas mortais, renascida para um único propósito. De sua espinha e costelas, cordas de músculo fibrosas começaram a se entrelaçar, torcendo e unindo-se com velocidade antinatural. Os ossos antes sem vida pulsavam com vitalidade grotesca, cada fibra repleta de poder monstruoso, enquanto cada criatura dava forma. Uma explosão ofuscante irrompeu, inundando a escuridão com luz intensa. Então pés descalços tocaram suavemente o chão rachado, o ar ao redor ainda turvo com a fumaça persistente da explosão. Ele olhou para suas mãos em descrença, sua voz tremendo. O que é isso? O calor desconhecido da carne substituindo o que ele havia sido antes. Uma névoa de confusão encheu sua mente enquanto ele contemplava seu corpo transformado. Humano de novo agora. Ele se perguntou, as palavras mal passando de um sussurro. Banhado no brilho quente do sol nascente, ele estava no centro da terra árida, sua sombra se estendendo longa pela terra rachada. O arco de pedra maciça emoldurava a luz atrás dele, como se o próprio mundo estivesse anunciando seu retorno. Renascimento. O homem ficou ali olhando para si mesmo em descrença. Sua voz tremia enquanto ele se perguntava se realmente havia voltado a ser humano novamente. Ele olhou para sua mão, notando as garras monstruosas que haviam se formado. Embora parecesse humano, ele percebeu que as células de monstro dentro dele ainda permaneciam, o que significava que ele não podia realmente se chamar de humano. Refletindo sobre a situação, ele pensou que muito tempo deve ter se passado. E como o laboratório não tinha vindo buscá-lo, algo incomum estava acontecendo. Ele percebeu que havia sido descartado. O número experimental, uma vez gravado em seu pulso, também havia desaparecido. Olhando para sua mão, ele se perguntou se isso significava que ele estava finalmente livre, não mais preso ao laboratório ou ao seu controle. Pensando sobre a natureza desse poder, ele concluiu que tal transformação só poderia pertencer a uma habilidade tipo imortal. Ele entendeu a natureza da habilidade. Ela permitia que o corpo revivesse até 3 vezes, desde que seu núcleo permanecesse intacto e não fosse destruído. Ele se lembrou de como se acreditava que células humanas e imortais nunca poderiam se fundir. No entanto, olhando para si mesmo agora, ele percebeu que seu corpo havia se recuperado totalmente e restaurado ao seu auge. Ele percebeu que, com todos os efeitos colaterais do experimento desaparecido, sua condição havia atingido seu melhor estado.
A névoa constante que obscurecia sua mente desde o início finalmente se dissipou. Até mesmo os feitiços gravados nele para impedir a fuga ou a rebelião desapareceram completamente. Ele pensou consigo mesmo que se sua existência como experimento número S realmente tivesse terminado, então talvez fosse finalmente hora de viver uma vida normal como um humano. Ele refletiu que o número Z não era nada mais do que um rótulo forçado a ele pelo laboratório. Sua verdadeira identidade havia sido enterrada sob esse número. Ele se lembrou de alguém dizendo uma vez que, embora ele pudesse parecer bruto ou até instável, ele deveria se esforçar para viver com um propósito, ajudando conscientemente os outros. Ele se lembrou das palavras ditas a ele. Se ele pudesse viver uma vida ajudando inúmeras outras pessoas, isso lhe daria um verdadeiro propósito. E naquele momento, seu nome original voltou à sua mente, Shayun-Du-Won. Ele zombou da ideia, chamando de bobagem. Para ele, a ideia de ajudar os outros parecia sem sentido. Afinal, como um órfão que cresceu nas favelas poderia ser capaz de salvar qualquer outra pessoa, não fazia sentido. Ele ficou à beira do penhasco, olhando para o vasto horizonte enquanto o sol se punha com seus pensamentos pesados. Ele questionou qual caminho deveria seguir agora. A ideia de vingança ecoou em sua mente, tentando com uma possível resposta. Ele percebeu que a vingança não era algo que ele poderia perseguir seriamente. Ela exigia um alvo claro de pé diante dele, alguém para concentrar essa raiva. Ele admitiu para si mesmo que os eventos que antes alimentavam seu ódio agora pareciam tão distantes que seu desejo de vingança não queimava mais tão intensamente. Além disso, não havia como ele retornar ao mundo humano neste momento. Ele decidiu que, se vivesse o suficiente, acabaria cruzando o caminho deles novamente. Por enquanto, ele afastou o pensamento, dizendo a si mesmo que lidaria com isso quando chegasse a hora. Ele estreitou os olhos, seu olhar firme e focado enquanto olhava para a parte inferior do corpo. Ele ficou alto de costas para o Soul Point enquanto sua luz brilhava através dele, lançando uma silhueta poderosa. Em silêncio, ele encarou o horizonte, perdido em pensamento sobre o caminho certo à frente. Finalmente, ele fez sua escolha. Por enquanto, ele decidiu deixar tudo de lado e tentar viver, pelo menos um pouco, como um humano. Ao dar seus primeiros passos, um pensamento simples, mas importante, passou por sua mente. Se ele ia viver como um humano, a primeira coisa de que precisava era de roupas. Enquanto caminhava pela terra árida, ele se perguntou quando foi a última vez que ele sequer havia usado roupas. O pensamento parecia distante, quase estranho depois de tudo que ele havia passado. Enquanto vagava perto do lago cintilante, ele se perguntou qual material ele poderia possivelmente usar para fazer roupas. O pensamento permaneceu em sua mente, seja o que fosse, precisaria ser resistente o suficiente para durar. Espiando através dos arbustos, ele considerou seu próximo passo. Talvez fosse melhor procurar na área por algo útil, qualquer coisa que pudesse servir como material para roupas. Enquanto procurava, algo chamou sua atenção. Com um olhar curioso, ele se inclinou e murmurou, isto é, ele se deparou com um corpo caunço. Observando seu estado, ele se perguntou se havia morrido em uma disputa territorial. A julgar pela falta de ferimentos graves, ele concluiu que deveria ter sido uma criatura excepcionalmente forte. Olhando mais de perto para a criatura, ele percebeu a verdade. Ela não havia caído em batalha. Em vez disso, deve ter morrido de veneno. Ele sorriu com satisfação e levantou a mão. Bom, ele murmurou, aliviado. Era o momento perfeito. Justamente quando ele precisava de couro sem hesitação, ele sacou sua lâmina. Enquanto as faíscas de energia brilhavam, sua mão se transformou em uma lâmina. Este era outro poder de criatura que ele conseguiu. Segurando a lâmina curva com firmeza, ele murmurou com um leve sorriso. Acho que vou precisar de uma lâmina para facilitar. Ele se lembrou das lições que havia aprendido no laboratório. Primeiro, corte a barriga reta, depois faça incisões ao longo dos membros. Right? Ele murmurou para si mesmo, visualizando os passos em sua mente. Com um olhar determinado, ele assentiu para si mesmo e disse, ok, let's try it. Ao pressionar a lâmina para baixo, o sangue inesperadamente vazou, fazendo seus olhos se arregalarem em choque. E no segundo seguinte, seu corpo foi repentinamente envolvido em uma onda de gás escuro que saiu do corpo daquele pássaro. Estreitando os olhos, ele murmurou em descrença. This is the era which twisted violent as a sinister miasma spread out. Seus olhos se arregalaram em percepção, aura venenosa. O chão escureceu, as árvores murcharam e até mesmo a besta caída próxima convulsionou sob a energia sufocante. Apesar da aura venenosa girando violentamente ao seu redor, seu corpo permaneceu completamente no damage. Olhando para o leve fedor no ar, ele murmurou calmamente, tá cheirando, vou ter que lavar. Depois de terminar sua tarefa, ele olhou para seu trabalho com satisfação. Is done. Nada mal para uma primeira tentativa, não é? Ele comentou orgulhosamente. Então, sem hesitação, ele voltou a olhar para frente e murmurou, próximo. Ele entrou no riacho claro, água fria ondulando ao redor de sua mão, enquanto bolhas subiam à superfície a cada movimento. Depois de limpar, ele examinou a pele na mão, intrigado. Parecia macia quando eu vi, ele murmurou, puxando um material. Mas ao testar sua textura, ele franziu a testa. Será porque é pele de monstro?
está muito rígida. Não é como se fosse uma placa de metal ou algo assim. Seus olhos se arregalaram quando uma ideia o atingiu repentinamente, uma faísca de percepção iluminando sua expressão. Em momentos como este, ele clamou, claramente tendo pensado em uma solução. Sem hesitar, ele bateu o punho repetidamente na pele de monstro, usando força bruta para amolecer e moldá-la. O chão tremeu a cada golpe poderoso. Respirando um pouco, ele olhou para seu trabalho e murmurou: é assim que se bronzeia? Ele não tinha certeza total do processo, mas acionando em voz alta, ele acrescentou: bem deve estar certo. Ele levantou a pele processada em suas mãos, dando-lhe um leve tremor. Um sorriso brilhante se espalhou pelo seu rosto enquanto ele pensava: oh, está pronto, está macia. A pele de monstro, antes rígida, havia se transformado em um material liso e maleável, assim como ele esperava. Ele acenou com a cabeça em situação segurando a pele curtida. Bom, ele murmurou: o tamanho deve ser mais ou menos este. Certo. Tudo parecia estar se encaixando como ele havia imaginado. Naquele momento, a besta pássaro que ele acabara de esfolar, um pequeno fogo despertou nela mostrando que está viva. Depois de cortar a pele mais ou menos no tamanho, ele a ergueu com determinação. Mas então a criatura flamejante emergiu inesperadamente do chão, olhando para ele com uma intensidade feroz. Ele não percebeu isso e, com um acesso de força, cerrou o punho com força ao redor da pele, a força irradiando para fora enquanto se rasgava sob a pressão, mostrando sua pura determinação. Ele deslizou a pele no lugar, ajustando ao redor de seu corpo com um puxão firme. Olhando para o resultado, ele sorriu ligeiramente e murmurou: nada mal, claramente satisfeito com seu trabalho manual. De pé sob céu azul claro, ele admirou seu trabalho manual. A roupa improvisada e áspera grudava confortavelmente sua estrutura enquanto ele apertava o cinto em volta da cintura. Com um sorriso satisfeito, ele declarou: serve perfeitamente no meu corpo. Enquanto ajustava suas novas roupas ásperas, ele notou uma sensação estranha em seu ombro. Puxando o tecido para o lado, seus olhos se estreitaram ao ver uma marca roxa escura se espalhando levemente por sua pele. Examinando de perto, sua expressão ficou séria ao perceber que o veneno não havia drenado completamente. Ele soltou um pensamento sabendo que isso era algo que ele não podia ignorar. Enquanto ele suspirava em aborrecimento, decidindo apenas usar suas roupas improvisadas apesar do desconforto, um som estranho chamou sua atenção. Assustado, ele se virou para a fonte e congelou. À beira da água, a criatura que ele pensava estar morta há muito tempo de repente se agitou, chamas tremeluzindo fracamente de sua cabeça. Com um olhar confuso, ele murmurou: o quê? Não estava morta. A criatura de repente engasgou e sufocou, suas cabeças flamejantes gêmeas se contraindo como se estivessem em angústia. Apesar de seu estado fraco, parecia reagir à sua presença quase como se pudesse entendê-lo. Observando a estranha criatura lutando, mas ainda viva, ele acariciou o queixo pensativamente. Vendo que está vivo apesar de ter rigor mortis, ele murmurou, estreitando os olhos: este também deve ser um tipo imortal. Ele olhou para a criatura em luta, suas chamas tremeluzindo fracamente. Se fosse antes, ela o teria matado sem hesitação porque era um caçador. Mas agora, ao estudá-la mais de perto, ele percebeu que o oponente já está enfraquecido e nem sequer era uma ameaça. Não há necessidade de matá-la. Ele olhou para a criatura enfraquecida e sorriu suavemente. Você e eu temos sorte. Já que é nossa segunda vida, vamos viver bem. Enquanto se virava e ia embora, ele olhou para trás uma última vez. Se o destino permitir, nos encontraremos novamente em algum lugar, ele disse calmamente. A criatura enfraquecida jazia em silêncio, seu olhar ardente seguindo enquanto ele desaparecia na distância. Passos descalços ecoavam suavemente contra o solo rochoso enquanto ele emergia lentamente das sombras, cada passo carregando um peso estranho nos silenos. Agora que ele tinha conseguido cuidar de suas roupas, ele caminhou para frente com determinação. O que ele precisava em seguida estava claro. Preciso de uma casa, pensou ele, já planejando seu próximo passo para a sobrevivência. De repente, o chão sob ele começou a rachar, faíscas fracas tremeluzindo enquanto a pedra se separava. Algo estava prestes a emergir de baixo. Com um grito ensurdecedor, um monstro colossal semelhante a uma centopeia surgiu, suas mandíbulas afiadas estalando e suas muitas pernas agarrando o chão. O homem ficou calmo, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para a criatura imponente sem um pingo de... A centopeia monstruosa pairava no alto, suas garras afiadas como navalhas brilhando ameaçadoramente enquanto se preparava para atacar. De baixo, o homem permaneceu firme, olhando para a bestia imponente com uma calma inabalável, sua postura inabalável apesar da visão aterrorizante. O jovem olhou para a criatura imponente com olhos calmos, inclinando ligeiramente a cabeça enquanto perguntava, quase casualmente: está muito escuro aqui. Com um único movimento amplo de seu braço, o jovem desencadeou um ataque devastador. Um arco de força afiado rasgou o ar, cortando a limpo o corpo da centopeia monstruosa. Sangue verde espirrou descontroladamente enquanto a bestia gritava em agonia, sua forma maciça cambaleando sob o poder esmagador de seu ataque. O jovem virou calmamente as costas. Com as mãos cruzadas atrás de ele, caminhou em direção à luz no final do túnel. Sua voz era fria, indiferente ao dispensar a criatura caída com apenas uma palavra: rejeitado.
Então ele foi para uma montanha nevada. Um vento frio varreu as montanhas, carregando consigo uma enxurrada implacável de neve. Sua grande besta de pelo branco, com um rosto azul, jazia na neve, sua boca bem aberta e um grito cheio de presas afiadas. Flocos de neve caíram ao redor enquanto lutava. Nosso NC passou pelas bestas de neve caídas deitadas no chão. Olhando para a terra congelada e desolada ao seu redor, ele pensou consigo mesmo que seria difícil encontrar comida em tal lugar. Então este lugar também foi rejeitado. Ele então caminhou pela densa floresta e de repente enrugou o nariz em desgosto. O odor fétido nova fez franzir a testa e ele murmurou para si mesmo sobre o quão insuportável é o cheiro. Isso também foi rejeitado. Ele então entrou em uma caverna escura. Percebendo as paredes úmidas e o líquido verde pegajoso pingando de cima, o ar parecia pesado e molhado, fazendo franzir a testa em desconforto enquanto murmurava para si mesmo que o lugar estava úmido demais. This was also reject. Ele deixou a caverna úmida para trás apenas para entrar em outro lugar onde rachos de lava brilhavam intensamente. O calor intenso pressionava contra ele e com um suspiro cansado ele murmurou que estava insuportavelmente quente. Ele também irritou. Saindo para o ar livre, ele se deparou com um céu claro e a luz quente do sol caindo. De pé na beira de um penhasco rochoso, ele olhou ao redor surpreso e murmurou baixinho ou, enquanto o brilho o invadia, de pé no topo do penhasco, ele contemplou a vista de tirar o fôlego à sua frente, vegetação exuberante, cachoeiras e um arco-íris brilhando à luz do sol. Com um toque de surpresa, ele admitiu para si mesmo que o cenário é bastante impressionante. Ele nunca pensou que um dia acharia o reino demoníaco bonito. Olhando para a paisagem pacífica, ele se perguntou em voz alta se deveria explorar mais. Sem hesitar, ele saltou graciosamente da encosta do penhasco, pronto para dar uma olhada ao redor um pouco mais. Ele aterrissou com força, chorrachando sobre ele enquanto poeira e detritos se espalhavam. O impacto sacudiu a terra, mostrando a pura força por trás de seu salto. Ele estava à beira da água, olhando para a superfície clara. Sob as ondulações suaves, cardumes de peixes nadavam livremente. Observando a cena, ele notou que a água era limpa e cheia de vida, com muitos peixes para serem encontrados. Debaixo da superfície, peixes de dentes afiados saltaram para cima com olhares ameaçadores, suas mandíbulas bem abertas. Observando-os, ele pensou que pareciam deliciosos. Ele imaginou que, se pegasse um e o assasse na hora, seria como acampar. Ele esfregou o queixo pensativamente, imaginando uma vida simples perto da água, com a abundância de peixes atuando como uma fonte natural de alimento. Ele se imaginou construindo uma pequena casa sentado do lado de fora, perto de uma fogueira e vivendo pacificamente de uma área. Enquanto caminhava, seus olhos avistaram flores amarelas brilhantes florescendo sobre o céu sabeu. Enquanto continuava caminhando, ele notou o aroma fresco trazido pela brisa. De pé entre as árvores altas com a luz do sol filtrando suavemente através das folhas, ele respirou fundo o ar fresco. Cercado por flores e vegetação, ele sentiu uma sensação de paz e simplesmente pensou consigo mesmo, bom. Com um sorriso calmo, ele olhou para a luz do sol que entrava pelas folhas acima. Sentindo-se em paz, ele imaginou suavemente o nome para sua futura casa, Casa Cheondu-won. Enquanto as folhas farfalhavam suavemente das árvores, uma única palavra pareceu ecoar pelo ar aprovado. Ao mesmo tempo, naquela masmorra sob o céu azul água, as folhas flutuavam suavemente pelas planícies abertas. A terra se estendia para longe na distância, com montanhas se elevando fracamente no horizonte como se marcassem o início de uma nova jornada. De repente, rachaduras começaram a se espalhar pelo espaço. As rachaduras no espaço se abriram, liberando uma luz azul ofuscante. Em um instante, um vórtice giratório apareceu, torcendo-se violentamente como se rasgasse o próprio espaço, pronto para conectar esta terra a outro reino. Com um estrondo trovejante, algo sai do vórtice e bate no chão, espalhando sujeira e detritos em todas as direções. De dentro da fumaça e poeira, uma figura escura emergiu. Faíscas de energia vermelha crepitavam ao redor de seu corpo, e seus passos pesados pressionavam o chão. Através da fumaça e brasas brilhantes, uma figura robótica apareceu, seus queimando no vermelho profundo e ameaçador. Faíscas de energia cintilavam em seu corpo enquanto olhava ao redor, sua voz mecânica ecoando com uma pergunta. Este é o reino demoníaco. Por outro lado, nosso mestre de cerimônias cerrou o punho, a determinação brilhando em seus olhos. Ele disse a si mesmo que o primeiro passo seria encontrar um local adequado para construir sua casa, estabelecendo a base para a vida que ele imaginava. Com um movimento poderoso, energia dourada irrompeu de sua mão, arqueando-se pelo ar. Ela disparou para baixo como um raio de luz flamejante, batendo na floresta abaixo com força explosiva, marcando o local onde ele pretendia construir sua casa. A energia dourada atingiu o chão da floresta com força ofuscante, cortando instantaneamente as árvores maciças. MC examinou as árvores caídas e a terra limpa com um aceno de satisfação. Isso é o suficiente para o local, ele murmurou, reconhecendo que o espaço estava agora pronto para começar pronto. Com um aceno de mão, os troncos flutuaram para cima presos por fios brilhantes de energia. Ele cuidadosamente separou as árvores existentes e bem preservadas do resto. MC ficou de braços cruzados, olhando para os troncos empilhados ordenadamente. Essas árvores devem ser suficientes, ele murmurou pensativamente.
Então seus olhos se voltaram para os tocos espalhados pela clareira, uma leve carranca cruzando o seu rosto. O chão está muito irregular. Ele se perguntou, já considerando o próximo passo na preparação do local. MC agarrou com força e puxou com toda a sua força. Em um instante o chão irrompeu com um estrondo trovejante enquanto raízes e terra eram arrancadas. Lascas, solo e folhas irromperam no ar, a pura força de sua ação achatando a terra irregular sob ele. Ele olhou para a vasta terra limpa, satisfeito com o resultado de seu esforço. O solo antes irregular agora estava nivelado, aberto ao céu. Ele pressionou sua mão firmemente contra a superfície de madeira, seus pensamentos calmos e focados. Eu apenas movi minhas mãos e pés enquanto meu coração me guiava. Ele refletiu, permitindo que o instinto liderasse o caminho em vez de pensar demais. Equilibrando o tronco maciço em um ombro, ele examinou o chão cuidadosamente. Primeiro vou plantar pilares em cada canto, ele murmurou. Os troncos pesados afundaram no chão com um baque sólido enquanto ele os plantava firmemente no lugar. Como ele chamou isso? Livre-arbítrio. Ele se perguntou, um leve sorriso puxando seus lábios. Apesar do suor em sua testa, havia uma leveza em seu coração. Enfim, é divertido. É porque é a primeira vez que construo minha própria casa. Ele pensou, sentindo uma sensação desconhecida de satisfação. Ele se moveu rapidamente, quase como um borrão, colocando uma tábua após a outra com precisão constante, endireitando a base da estrutura. Passo a passo, a casa estava começando a tomar forma. Ele examinou a substância verde pegajosa que escorria em sua mão, sua textura viscosa borbulhando levemente. Construindo paredes, ele murmurou. Como não havia pregos para usar, ele teve que improvisar. Com um acero firme, ele decidiu usar um muco do monstro do tipo caracol. Ele cuidadosamente pressionou os troncos juntos, um muco verde espesso como adesivo. Quando endurecer, ele pensou, ficará tão sólido quanto uma rocha. Um leve sorriso cruzou seu rosto quando ele acrescentou, impermeabilizando de certa forma, enquanto o céu brilhante e os raios dourados se derramavam enquanto as folhas farfalavam suavemente na brisa. Agora os toques finais, ele murmurou pronto para completar seu trabalho. Ele olhou para cima com um sorriso satisfeito, as mãos apoiadas nos coiés enquanto a luz do sol brilhava sobre ele. Bom, ele disse confiantemente, a maioria dos monstros nem ousará se aproximar. MC estava orgulhosamente em frente à pequena cabana de madeira, suas paredes reforçadas com um muco de monstro do tipo caracol e decoradas com seda de casulo de lava de bicho da seda. Apesar de sua construção incomum, ele sorriu com satisfação. Bem aconchegante. Eu gosto, ele disse, claramente satisfeito com seu trabalho. Ele ficou pensativo enquanto examinava seu trabalho. Mas está um pouco faltando, ele murmurou para si mesmo, uma leve carranca se formando. Parecia que algo estava faltando. Embora ele não pudesse identificar imediatamente o que era, ele ponderou consigo mesmo. Como era uma casa humana normal, sua mente vagou de volta para a memória de uma sala de aula. Um professor estava na frente, apontando para uma projeção na tela. Era assim que uma casa normal parecia antes do portão se abrir, explicou o professor. Enquanto os alunos assistiam a uma imagem de uma casa comum com pessoas e um cachorro no caçol. Nessas gravações, as famílias costumavam se reunir felizes em seus quintais, crianças rindo, pais sorrindo e até animais de estimação brincando. Ele olhou para a distância, observando o quintal vazio. Dito isto, não posso criar cachorros do mundo humano no reino demoníaco. Ele admitiu para si mesmo, percebendo a dura realidade de sua situação. Ajoelhando-se e pressionando a mão contra o chão, ele murmurou para si mesmo, plantas. Devo fazer uma horta, mas o que posso plantar no reino demoníaco? Seus olhos se arregalaram em percepção e com uma súbita faísca de inspiração, algo tinha acabado de vir à sua mente. Ele de repente se lembrou de algo importante. Havia uma montanha nevada por perto, ele pensou, com os olhos brilhando com a ideia. Então, com uma faísca de excitação, ele se perguntou em voz alta, devo plantar mandrágora? Enquanto a neve girava ferozmente ao redor do pico imponente, a montanha envolta em uma nevasca implacável. Os ventos gelados uivavam como se avisassem qualquer um que ousasse se aproximar. O habitat de Mandragora está nos picos mais profundos e densos em mana das montanhas nevadas, mas nosso MC caminhava descalço pelo terreno gelado com flocos de neve girando ao seu redor. Ele murmurou para si mesmo com calafrio. Falando isso, está realmente nevando muito. Como esperado de uma montanha nevada, a neve caiu fortemente ao seu redor enquanto ele olhava para o céu cinzento. Uma memória distante veio à tona. Estava nevando tão forte no dia em que fui sequestrado para o laboratório também, ele pensou, a amarga lembrança pesando sobre ele como os flocos gelados se acomodando em secos cabelos. A memória foi repetida vividamente em sua mente. Naquele momento, naquela época, estava tão frio que ele realmente pensou que ser sequestrado era um alívio. Olhando para trás, há alguns pontos positivos em se tornar uma quimera, ele pensou. Ao contrário de antes, quando o frio podia tirar sua vida, agora ele não sentia nenhuma de suas mordidas. Fome e congelamento, antes ameaças constantes, não eram mais preocupações.
Era uma espécie de conforto sombrio, mas um conforto, no entanto. A nevasca começou a diminuir. A outrora ofuscante nevasca agora se reduziu a flocos à deriva que balançavam suavemente ao vento. De qualquer forma, a julgar pela mana que estou sentindo, devo estar quase lá, ele pensou. Ele parou em seus rastros, seu olhar caindo sobre o pequeno grupo de plantas verdes vibrantes que brotavam através da neve, suas folhas brilhando apesar do frio. Encontrei, ele murmurou com alívio. Felizmente, não foi uma viagem desperdiçada. MC sabe que as plantas na frente dele têm natureza frágil. Mandragoras são monstros como peixes-lua, altamente vulneráveis ao estresse. Eles podem morrer até mesmo com as menores mudanças ambientais. MC se agachou na neve, examinando cuidadosamente as plantas. Se eu vou realocá-los, acho que indivíduos mais jovens e adaptáveis seriam melhores. Certo, ele murmurou para si mesmo. Com uma decisão medida, ele concluiu apenas 3 raízes seriam suficientes. Enquanto ele arrancava a mandrágora do chão, a percepção o atingiu imediatamente. Eles vão gritar. Eu deveria ter tapado meus ouvidos. Enquanto ele puxava a planta do chão, em vez de um grito, a pequena mandrágora soltou um som suave. A pequena criatura se contorceu em sua mão, sua cabeça frondosa balançando e seu corpo redondo coberto de pedaços de terra. Ele piscou surpreso e pensou, o que é isso? Ele cuidadosamente puxou outra mandragora. A pequena criatura piscou e soltou um som suave. Ele olhou para ela surpreso e pensou, Ele olhou para a pequena criatura em sua mão e pensou incrédulo, esta também. A pequena mandrágora se contorceu ruidosamente, surpreendendo-o ainda mais. Ele olhou para as pequenas criaturas incrédulo e pensou, de jeito nenhum. Elas estão. As pequenas mandrágoras se contorceram em suas mãos, fazendo ruídos suaves. Observando-as de perto, ele se perguntou, elas estão falando dormindo. Era bem conhecido que o grito de mandrágoras é, na verdade, um fenômeno que acontece apenas quando os humanos as cultivam artificialmente. Foi revelado que no mundo humano de baixa mana, quando as mandrágoras são submetidas a estresse extremo, se forem retiradas à força, soltam um grito aterrorizante e morrem como resultado. Observou que, como este era o reino demoníaco, as mandrágoras não gritavam quando eram retiradas. No entanto, o que o intrigava era a falta de resistência delas. Nesse ponto, elas deveriam estar lutando desesperadamente para escapar, mas permaneceram imóveis. Ele de repente percebeu a razão por trás do comportamento incomum das mandrágoras. Em vez de resistir, eles pareciam reconhecê-lo como um parente porque células de mandrágoras também haviam sido implantadas em seu corpo. Ele guardou calmamente as pequenas mandrágoras, aliviado pela facilidade com que o aceitaram. Com um leve sorriso, ele pensou que isso tinha dado certo. Afinal, era melhor para eles se sentissem menos estressados. MC começou a imaginar as possibilidades para o futuro. Uma vez que as mandrágoras tivessem crescido bem, pensou talvez pudesse pedir-lhes alguns gavinhas de raiz para preparar chá ou até mesmo desfrutar de seus frutos como lanches. O pensamento o fez sorrir ao imaginar isso vivamente. De repente, ele se lembrou de um fato importante. Se o fruto da mandrágora fosse colhido à força, ele se tornaria extremamente venenoso. Percebendo isso, ele concluiu que teria que persuadi-los gentilmente em vez de tentar pegá-lo à força. MC estava no topo do penhasco coberto de neve, seus olhos se estreitando enquanto ele ouvia atentamente. À distância, gritos fracos ecoavam pelas montanhas. Parece que há caçadores por perto, ele murmurou. Embora incerto de seu propósito, ele não conseguia entender por que alguém arriscaria se aventurar em uma montanha nevada tão perigosa. Ele sorriu com um brilho confiante nos olhos. Virando-se ligeiramente, ele perguntou em voz alta, quase brincando de ouvir pegar alguma pedra do portão rapidamente. Por outro lado, 2 homens estavam lutando contra alguma coisa. Um dos homens cerrou os dentes de fúria, gritando droga para nos usar como isca e fugir. Seu companheiro, segurando sua arma com força, respondeu com urgência. Eles estão vindo de novo. A tensão em suas vozes revelou quão terrível sua situação havia se tornado. Da escuridão da floresta nevada, criaturas monstruosas investiram sobre os caçadores com velocidade aterrorizante. Os 2 homens no chão se prepararam com as armas erguidas, mas o número esmagador de feras era demais. Uma bestia de neve monstruosa avançou, suas mandíbulas escancaradas se abrindo de forma normal. Dentro de sua boca, fileiras de presas afiadas brilhavam. Mas o que era ainda mais horripilante eram os tentáculos carnudos e contorcidos que se estendiam de sua garganta. Os caçadores agora estavam cara a cara com um pesadelo muito além de sua imaginação. Um homem estendeu a mão para frente, invocando uma barreira azul brilhante que bloqueou as feras que avançavam. As criaturas se chocaram contra o escudo com força, mas ele cerrou os dentes e se segurou, se esforçando sob o impacto. Suor escorria pelo rosto daquele homem enquanto ele cerrava os dentes, sua expressão cheia de tensão e medo. Sua força estava diminuindo e, com uma voz trêmula, ele murmurou, não é bom. Rachaduras começaram a se espalhar pela barreira, brilhando fracamente sob a pressão. Suas mãos tremiam de esforço enquanto ele percebia com medo, a barreira vai se quebrar em breve. As rachaduras na barreira brilhante se espalharam rapidamente enquanto a força do homem vacilava. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto enquanto o arrependimento enchia seus pensamentos. Ele se amaldiçoou silenciosamente. Eu deveria ter continuado fazendo bicos.
Por que eu me voluntariei para encontrar a quimera? A barreira finalmente se estilhaçou em fragmentos brilhantes, espalhando-se no ar. O homem gritou em puro desespero, sua voz rachando ajuda, enquanto feras monstruosas avançavam em sua direção. Naquele instante, uma luz brilhou no céu. Ele caiu do céu, seguido por uma explosão ensurdecedora. O chão irrompeu, lançando terra e pedra no ar enquanto ondas de choque rasgavam o campo de batalha. Os monstros bestas semelhantes a coelhos selvagens com olhos sedentos de sangue rosnaram e grunhiram, cercando os dois homens presos. Um soldado, mal conseguindo se manter de pé, tremia enquanto levantava sua arma, enquanto o outro estava sentado na neve, com os olhos arregalados e com o gelo dazo. Sua voz falhou enquanto ele gaguejava. O que é aquilo? De dentro da fumaça rodopiante, uma silhueta sinistra começou a emergir lentamente. Através da fumaça espessa, os soldados apertaram os olhos em choque. Um deles gaguejou em descrença, percebendo que a silhueta escura não era uma besta, mas uma figura humana emergindo lentamente da névoa. De dentro da poeira e da fumaça, um Messi finalmente apareceu. Seu rosto estava calmo e ilegível, seu silêncio carregando mais peso do que palavras enquanto ele estava ali. Ele estreitou os olhos para a criatura à sua frente. Parecia um coelho da neve, mas seu olhar feroz e presas afiadas revelavam que era tudo menos comum. Mas o coelho da neve congelou no lugar. Quando uma presença sinistra surgiu acima do Link, ele liberou seu instinto assassino e uma figura sombria enorme com olhos brilhantes apareceu, sua aura aterrorizante enchendo o ar. Os coelhos da neve gritaram de terror, seus gritos ecoando pela floresta congelada. O pânico se espalhou entre eles enquanto eles saltavam e se espalhavam em todas as direções, tentando desesperadamente escapar. Os dois caçadores olharam em choque com a incredulidade escrita em seus rostos. Uma agarrou seu braço ferido. Sua voz tremua disse: é possível. Um monstro da classe B fugindo assim que o vê. No momento de silêncio que se seguiu, um caçador expressou gratidão, dizendo quão agradecidos estavam por terem sido salvos. Um dos caçadores se apresentou como Kim Tai-on e apontou para seu companheiro, O Seonju. Com um tom respeitoso, ele perguntou ao Messi seu nome. Messi respondeu calmamente que ele é Cheon-do-won. A mente de Kim Tai-on correu enquanto ele estudava o Messi à sua frente. Cheon-do-won. Eu nunca ouvi esse nome antes, ele pensou. A roupa esfarrapada do MC apenas aprofundou sua suspeita. O que há com essas roupas? Poderia ser um caçador recluso. MC não pôde deixar de perguntar por que eles estão aqui. Pela aparência deles, eles claramente pareciam caçadores da classe D. Não havia como eles não saberem o quão perigosa era a montanha nevada. Um caçador hesitou antes de responder que isso é por causa do dinheiro. Eles disseram a MC que um pedido havia sido emitido para capturar uma quimera viva. A recompensa oferecida era considerada substancial. Ouvindo isso, os olhos de MC se afiaram enquanto ele murmurava baixinho para si mesmo. Uma quimera, um dos caçadores explicou com uma risada que um cobaia havia escapado do laboratório. Diziam que era algum tipo de criatura máquina e, ao fugir, supostamente saltou para um portal. Ao ouvir isso, MC pensou aliviado. Se é uma criatura máquina, então não estão à minha procura. MC Jill, pensando consigo mesmo, devo pegar a pedra do portal e ir. MC então questionou desconfiado, mas onde estão as suas malas? Vocês não vieram para o reino demoníaco de mãos vazias? Vieram? A pedra do portal, um dos caçadores inventou rapidamente uma desculpa, baguejando. Os membros daquela equipe, aqueles caras pegaram tudo e fugiram, agarrando o ombro ferido. O homem rangeu os dentes e gritou. Eles tinham essa intenção desde o início. Interiormente, ele se arrependeu de não ter percebido antes, pensando: eu deveria ter notado quando aquele caçador de classe B se ofereceu para me deixar entrar. Aqueles caçadores traiçoeiros riram, fugiram, deixando monstros para trás. Ouvindo isso, Vance pensou consigo mesmo: então a pedra do portal está com eles. Os caçadores nervosos, seus corpos tremendo de exaustão, imploraram a MC: você não tem planos de voltar? Estamos quase no nosso limite, veja. Um gago desesperadamente. O outro acrescentou: você sabe bem o que acontece quando você é contaminado por mana, não sabe? Eles olharam para ele com uma mistura de medo e urgência, esperando por misericórdia. Bem, o tempo que um caçador poderia aguentar no reino demoníaco variava muito dependendo do seu nível de despertar. Se eles não conseguissem retornar ao mundo humano a tempo de purificar a mana dentro deles, a maioria inevitavelmente morreria. Mas havia uma anomalia. Nosso MC era a exceção? Ambas as vozes desesperadas dos caçadores ecoaram. Um pergunta se ele não pode, por favor, levá-los para o mundo humano, acrescentando que sua esposa grávida está em casa. Mas MC não estava ouvindo eles e estava usando seus poderes para procurar os outros caçadores. Encontrei eles, ele murmurou, travando em seus ovos com foco inabalável. O apelo desesperado dos caçadores foi repentinamente interrompido. Com uma explosão estrondosa, MC disparou para a frente com uma velocidade aterrorizante, a força deixando uma cratera profunda para trás. Os dois caçadores congelaram com os olhos arregalados. Enquanto Cheon-do-won de repente saltou para o céu com uma velocidade incrível, os caçadores entraram em pânico e gritaram atrás dele: Senhor Cheon-do-won. Um deles gritou em choque: aonde você está indo? O outro gritou, suas vozes cheias de confusão e desespero:
Por outro lado, o pequeno robô estava fugindo, seus olhos brilhantes fixos na faixa brilhante, não disse uma palavra, apenas uma pausa silenciosa, como se estivesse processando tudo o que acabara de testemunhar. O pequeno robô alcançou a beira do penhasco nevado, suas pequenas pegadas rastejando atrás dele. De cima olhou para baixo para a floresta escura e cheia de espinhos abaixo. A neve caiu suavemente, mas a visão assustada das sombras retorcidas o deixou cauteloso. O robô notou silenciosamente para si mesmo que este lugar parecia muito perigoso. Por trás, um grupo de caçadores avistou o pequeno robô parado à frente no penhasco nevado. Aproveitando o momento, um deles gritou que esta era a chance deles e estou todos a capturá-lo rapidamente. Sem hesitação, todos avançaram com escudos e armas prontos. O pequeno robô virou ligeiramente a cabeça, seus olhos brilhantes firmes, enquanto faíscas fracas se acendiam ao redor de sua estrutura. Em um tom calmo, mas sinistro, murmurou coisas perigosas. A transformação do robô foi repentina. Seus olhos amarelos antes de agora brilhavam com um brilho vermelho sinistro. Faíscas carmesim e energia violenta crepitavam ao redor de seu corpo, enquanto sua forma se transformava em uma versão mais escura e ameaçadora. Sistema do robô ativado, sua voz fria ecoando apenas um comando. Seu único propósito agora estava claro: eliminar tudo em seu caminho. 4 guerreiros atacaram o robô juntos. Um saltou de cima com um escudo na mão. Outro balançou para baixo com uma espada roxa brilhante. Uma mulher cercada por uma aura mágica correu para a frente, enquanto um homem com uma lâmina pesada cortava ferozmente do chão. O robô, seu corpo brilhando com energia vermelha, levantou seu braço para se defender contra o ataque combinado deles enquanto a batalha explodia ao redor de Emi. Algum tempo depois, nosso Messias chegou àquele lugar. Ele olhou para frente com surpresa. Em uma voz preocupada, ele se perguntou se ele havia chegado um pouco tarde demais. Ele caminhou através da neve manchada de sangue, notando o equipamento abandonado espalhado ao redor da cena e de uma pedra de retorno flutuando no ar. Ele percebeu que todos os caçadores já haviam fugido. Os caçadores até deixaram para trás sua bagagem e sua pressa para escapar. No chão, misturadas entre as manchas de sangue, estavam tanto pequenas pegadas infantis quanto rastros de animais. Vendo isso, o MC se perguntou se a criatura estava lutando contra aqueles caçadores enquanto mudava sua forma. Ele lembrou aqueles caçadores dizendo a ele que um sujeito experimental havia escapado do laboratório. Era uma criatura mecânica e durante sua fuga transformou-se e saltou para um portão antes de desaparecer. A criatura foi criada a partir de metal líquido, permitindo que ela mudasse livremente sua forma. No entanto, como o material era raro, foi feito pequeno, aproximadamente do tamanho de uma criança ou um cão grande. MC pensou sobre a criatura mecânica. O fato de conseguir dominar 5 caçadores de nível B sozinho foi realmente impressionante. Por outro lado, Kinhal chamou urgentemente, dizendo a Seonju para sair dessa. Seonju, fraco e tremendo, disse que está perdido, explicando que todo o seu corpo estava contaminado com energia demoníaca. Kinhal se recusou a aceitar isso, gritando com ele para não dizer besteiras e lembrando-o de que seu filho ia nascer no próximo mês. Com sangue escorrendo de sua boca, Seonju implorou fracamente a Kinhal para dizer à sua esposa que ele estava arrependido. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kinhal enquanto ele gritava desesperadamente, implorando a Seonju para aguentar só mais um pouco. Enquanto o desespero enchia o ar, Kinhal questionou se os milagres realmente existiam. Naquele momento, uma figura brilhante avançou, seu pé tocando o chão como um sinal de esperança, rompendo a escuridão. Lágrimas ainda escorrendo pelo rosto de Kinhal, seus olhos se arregalaram em choque quando uma repentina luz radiante apareceu diante dele. Enquanto a luz dourada se dissipava, os olhos de Kinhal se arregalaram em descrença. De pé diante deles estava Cheon Do-won, carregando uma enorme mochila nas costas. Eles ficaram chocados ao ver que a mochila que ele carregava era a bagagem perdida deles. Imediatamente, Kinhal correu para frente indo em direção a Cheon-do. Ele caiu de joelhos em desespero, sua voz tremendo enquanto ele implorava. Ele implorou a Cheon-do-won para salvá-lo, seus gritos ecoando pela floresta nevada. Cheon-do-won ficou ali surpreso ao vê-lo. Kinhal disse que ele sabe que no reino demoníaco sem lei, uma vez que é tomado, acabou. Então ele caiu de joelhos e tirou dinheiro com as mãos trêmulas, explicando que ele e Seonsu trouxeram 2 cheques no valor de 10.000. Com desespero na voz, ele implorou pedindo para comprar apenas uma pedra do portal. As palavras de Kinhal ecoaram. Ele disse ao MC que se eles não voltassem agora, a morte era certa. Os olhos de Cheon Do-won se voltaram para os cheques tremendo nas mãos do homem. 20 min. Von, ele murmurou com uma expressão ilegível. Cheon Do-won pensou consigo mesmo que não podia usar o dinheiro agora, mas definitivamente seria útil quando fosse para o mundo humano mais tarde. Então Cheon Do-won pega uma pedra do portal e a quebra, liberando sua energia. Kinhal curvou-se profundamente, segurando a mão de Cheon Do-won com gratidão enquanto o portal brilhante de retorno rodopiava atrás deles. Com a voz trêmula, ele disse que nunca esqueceria esse favor pelo resto de sua vida. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Cheon Do-won olhou silenciosamente para a pilha de dinheiro em sua mão com o rosto calmo e ilegível, enquanto Kinhal se virava para Shanju Viabe, dizendo que se eles fossem rápido, eles poderiam viver.
Mas antes que eles saíssem, Xiongdu perguntou-lhe se uma pedra do portal custava cerca de 2 mentos Won no mundo humano. Qin Yao, apoiando Shanju ferido, pareceu confuso e respondeu que as pedras do portal agora custam cerca de 1 mil. E Mumi questionou por que Xiongdu Won estava perguntando. Ouvindo isso, Xiongdu Won estendeu a mão em direção a Xiongju e agarrou seu ombro, dizendo: ele sente que recebeu demais. Xiongdu Won sorriu enquanto uma leve energia azul começa a rodopiar ao redor de seus dedos. Com um tom calmo, ele disse a eles que lhes daria algo mais como troco. Assim que ele disse isso, uma onda de energia azul brilhante golpeou ao redor de Quetzalcoatl. Ambos os caçadores olharam para ele em choque. Chamas azuis de mana rodopiavam violentamente no ar enquanto Xiongdu Won liberava seu poder. Qin Yao percebeu que Xiongdu Won está injetando mana, cobrindo seu rosto da energia avassaladora. Ele gritou pedindo a Xiongdu Won para esperar, porque ele sabe que injetar mana era um ato tão perigoso que até mesmo caçadores de nível superior evitavam. Se o fluxo de mana entrasse em conflito e se tornasse emaranhado, o núcleo de mana poderia se estilhaçar, causando a morte instantânea de ambos os indivíduos. O perigo era claro. Qin Yao sabe que se isso continuasse por mais tempo, ambos pereceriam sem dúvida. Mas quando o fluxo de mana parou, Shenju olhou para suas mãos em choque. Um brilho quente o cercou enquanto ele percebeu o que havia acontecido. A energia demoníaca dentro dele havia sido completamente purificada. Empolgado, ele abraçou Qin Yao, cujos olhos estavam arregalados de choque e alívio. Sonju gritou de alegria, gritando que estavam vivos. Ambos sobreviveram, mas no fundo Qin Yao ainda lutava para acreditar, sussurrando para si mesmo que tal coisa deveria ter sido impossível. Enquanto Xiongdu Won se virava para partir, Sonju atrás dele caiu de joelhos em gratidão. Ele agradeceu com os olhos marejados, jurando nunca esquecer o favor, enquanto Qin Yao mal podia acreditar no que acabara de acontecer. Xiongdu Won havia purificado a energia demoníaca injetando mana, algo que se pensava ser impossível sem uma quantidade enorme de poder. Depois de testemunhar o impossível, um único pensamento ecoou em suas mentes: quem exatamente exatando Xiongdu Won. Por outro lado, Xiongdu caminhava constantemente com uma grande mochila amarrada às costas. Sua expressão estava calma enquanto ele soltava um pensamento pensativo perdido em seus próprios pensamentos. Xiongdu chegou à sua pequena casa de madeira aliviado ao ver que nenhum intruso havia perturbado. Ele olhou para ela com carinho. Ele pensou que tinha sido uma saída satisfatória, especialmente porque ele tinha ganho alguma renda inesperada. Xiongdu olhou para a pequena mandrágora amarrada à sua cintura que tinha acordado. Vendo suas folhas caídas, ele se perguntou se a longa jornada tinha desgastado. Xiongdu ajoelhou-se em frente à sua pequena casa, plantando cuidadosamente aquelas mandrágoras no solo. Enquanto trabalhava, ele pensou consigo mesmo que isso deveria ser o suficiente. Mas como as pequenas mandrágoras balançavam no solo, seus rostos sombrios, eles soltaram sons baixos e infelizes, mostrando claramente sua insatisfação. MSC notou a pequena expressão infeliz da mandrágora e franziu a testa. Ele se perguntou em voz alta o que eles não gostavam. Talvez eles estejam chateados porque sua casa foi movida à força. Então, pensando mais, ele adivinhou que eles poderiam estar com fome por serem carregados sem terra. Xiongdu estendeu a mão, deixando um suave brilho azul de mana fluir de suas pontas dos dedos para o solo, perguntando à pequena mandrágora se ele deveria dar-lhes um pouco de mana porque geralmente gostavam. A pequena mandrágora começou a brilhar de alegria, respondendo alegremente à mana que havia recebido. Observando isso, Xiongdu comentou que eles pareciam mais à vontade agora, mas Xiongdu de repente sentiu algo incomum. Estreitando os olhos, ele pensou consigo mesmo: essa presença parece familiar. Xiongdu percebeu que é o robô que os caçadores têm perseguido. Era uma pequena criatura mecânica agarrando-se a galhos como para se camuflar. Confuso, MC se perguntou: que negócio uma máquina como essa tem comigo? Xiongdu decidiu não pensar demais nisso. Calmamente, ele pensou consigo mesmo que bem se realmente tem negócios com ele, vai se mostrar mais cedo ou mais tarde. Xiongdu olhou para a pilha de dinheiro e pensou consigo mesmo que não havia pressa. Ele iria guardá-lo por enquanto e só usá-lo quando realmente precisasse mais tarde. Então ele se sentou dentro da cabana de madeira e desfez a mochila daqueles caçadores. Dentro havia panelas e muitos suprimentos. Ele olhou para eles e pensou consigo mesmo que era hora de organizar a bagagem que havia trazido. Xiongdu começou a verificar seus pertences um por um. Ele tinha um queimador portátil e um conjunto de panelas, perfeito para cozinhar ao ar livre enquanto caminhava, acampava ou pescava. Havia também 8 pedras do portal, itens que permitiam a livre circulação entre o mundo humano e o reino demoníaco. Ele puxou algumas roupas sobressalentes, embora estivessem contaminadas com pólen e precisassem ser lavadas antes do uso. Por último, ele tinha 2 sacos de dormir e um cobertor essencial para se manter aquecido à noite. Vendo tudo isso, ele pensou consigo mesmo que aqueles caçadores tinham vindo muito bem preparados, o que era definitivamente uma coisa boa para o ONC. Xiongdu pegou um pacote vermelho e percebeu que era ramen. Uma onda de nostalgia o atingiu enquanto ele se perguntava se a última vez que ele o tinha comido foi quando ele era criança e cão orfanato.
Cheon-do sorriu enquanto segurava o pacote de ramen em suas mãos. Sentindo a fome em seu estômago, ele pensou que era o momento perfeito. Com uma faísca de antecipação, ele decidiu tentar cozinhar ramen. Cheon-do leu a receita do ramen, que o instruiu a encher 50 ml de água. De pé perto do rio com uma panela nas mãos, ele se perguntou se deveria apenas estimar a quantidade por peso. Enquanto Cheon-devon estava perto do rio com sua panela, pronto para coletar água, um respingo repentino quebrou a superfície. Peixes de aparência feroz com barbatanas afiadas saltaram em sua direção. Cheon-davon, que segurava a panela de água, lembrou-se de que as pessoas geralmente adicionam ingredientes extras ao cozinhar ramen. Ele pensou que o ramen ficaria delicioso com peixe e assim atacou com o dedo, matando o peixe instantaneamente. A receita sugeria adicionar ingredientes como ovos ou cebolinhas para um sabor melhor. Cheon-do notou algumas ovas e pensou que seria bom usá-las como substituto dos ovos. Como não havia cebolinhas por perto, Cheon-do decidiu usar outros vegetais que encontrou pensando que funcionaria tão bem. Cheon-do terminou de reunir todos os ingredientes colocando-os na panela. Com tudo pronto, ele decidiu que era hora de voltar. Enquanto Cheon-devon voltava com a panela na mão, um pé metálico apareceu atrás dele. Era o pequeno robô que olhava maravilhado, seus olhos brilhantes arregalados e folhas farfalhando levemente em sua cabeça, segurando seu estômago como se estivesse sobrecarregado. Ele murmurou em descrença: aquele homem está cozinhando. Cheon-do acendeu o fogo embaixo da panela, observando cuidadosamente as chamas subirem. Enquanto ele olhava para as instruções, ele franziu a testa levemente, percebendo que elas não mencionavam quando o peixe deveria ser adicionado. Cheon-do estava perto da mesa de madeira que acabara de criar a partir de um tronco há alguns instantes. Olhando para a panela, ele deu de ombros e decidiu: acho que vou ferver tudo junto enquanto jogava os ingredientes para a cozinha. Mas quando o cheiro de sua cozinha pairou sobre mandragaras próximas, seus minúsculos corpos tremendo, elas se contorceram desconfortavelmente, sentindo os quintos. O estranho cheiro flutuou pelo ar, serpenteando pelas árvores enquanto a luz do sol filtrava pelas folhas. O pequeno robô captou o aroma à deriva, seus sensores se contraindo enquanto a baba vazava de sua boca. Cheiro de comida, murmurou, claramente atraído para a fonte. Eu quero comer também. Como? Ele murmurou, seus passos seguindo a trilha, apesar de saber que não foi construído para tais desejos. Sua memória se agitou, ligando o cheiro presente a alguma vez vislumbrado há muito tempo. Seu corpo se transformou porque viu no laboratório que os humanos gostam de cães e os humanos ajudam a se sentirem pena. Então se transformou em um cão de aparência lamentável cuja uma perna está ferida. O robô soltou um gemido suave enquanto se aproximava. Cheon-davon, sentado à mesa, olhou com uma expressão confusa. Ele se lembrou de que essa criatura mecânica o estava seguindo desde então. Enquanto olhava para o robô, ele se perguntou se o robô se transformou em um cachorro apenas para baixar a guaxana da Jelly. E está fingindo estar machucado de propósito, tentando despertar simpatia. A partir de suas ações, o MC pôde dizer que parecia uma criatura jovem, uma que ainda não entendia muito. O cachorrinho latiu alegremente, abanando o rabo com entusiasmo inocente. Vendo que MC franziu a testa pensativo, como diabos uma criatura como essa escapou do laboratório e chegou até o reino demoníaco, MC olhou para a comida e disse que parecia pronta. Ele perguntou ao cachorrinho se ele também queria um pouco. O cachorro latiu alegremente em resposta. Cheon-devon pegou seus agis e olhou para a comida, enquanto o cachorrinho olhava ansiosamente para Tigela, babando com olhos brilhantes. Cheon-do olhou para baixo para o prato borbulhante cheio de ingredientes estranhos e se perguntou se deveria tentar comê-lo. Ele se sentou à mesa comendo da panela com seus agis, enquanto o cachorrinho mastigava alegremente sua própria parte de um prato ao lado dele. Quando ele provou a comida, seus olhos se arregalaram em surpresa, sabor dominando. Ao lado dele, o cachorrinho inclinou a cabeça confuso, ainda mastigando entre os pensamentos de quem andou o ecoavam. Este gosto é uma memória do passado que surgiu em sua mente. Ele se lembrou de estar sentado no chão com seus amigos, todos reunidos em volta de uma panela fumegante de ramen. Seus rostos estavam cheios de alegria enquanto riam e conversavam. Cheon-do engoliu os macarrões quentes, o suor escorrendo pelo seu rosto. Suas bochechas ficaram vermelhas e o vapor subiu ao seu redor enquanto ele lutava com o calor, mas sua expressão mostrava puro prazer. Cheon-do sorriu suavemente ao provar o macarrão, pensando consigo mesmo que era assim que costumava ter gosto. Naquele momento ele se lembrou do ramen que havia comido quando tinha apenas 7 anos de idade. Enquanto o sol se punha atrás das montanhas, as sombras se estendiam pela floresta. De dentro das árvores, a voz fraca de Cheon-do ecoou apenas uma palavra: delicioso. Depois Cheon-do ficou com as mãos nos quadris, olhando para o cachorro. Ele disse que se ele terminasse de comer, poderia ir embora, já que ele precisava limpar. O cachorro então se virou e começou a se afastar, mancando em um dos pés, vendo que Cheon-do apontou que o cachorro estava mancando no pé esquerdo antes. O cachorro congelou em choque, percebendo que havia sido pego. Com um olhar envergonhado, ele rapidamente mudou a perna que estava mancando e se afastou, enquanto Dumo observava com um sorriso conhecedor. Então Cheon-do foi para uma cachoeira.
Depois de terminar de lavar a louça, ele se perguntou se deveria começar a lavar a roupa em seguida. Enquanto ele esfregava as roupas na água, ele pensou em como não tinha boas lembranças quando se tratava de pólen. Ainda assim, ele sabia que não podia continuar vivendo apenas com roupas de couro para sempre. Com um pequeno suspiro, ele se lembrou de que não era um homem das cavernas. Ele pensou cuidadosamente consigo mesmo que se ele batesse nas roupas com muita força com o bastão, elas poderiam rasgar. Então ele decidiu bater suavemente enquanto as lavava. Mas apesar de seu pensamento anterior de ser gentil, ele acabou batendo nas roupas com um pouco de força demais. O chão rachou, as pedras voaram e o impacto sacudiu a margem do rio, deixando-o chocado com o que acabou de acontecer. O bastão bateu no chão com uma força esmagadora, deixando rachaduras e detritos espalhados por toda parte. Ele olhou silenciosamente para a destruição, sem palavras diante de sua própria força. Ele pigarreou e tentou manter a calma. Embora um pano tivesse destruído, ele se tranquilizou de que estava tudo bem porque ainda restava mais um. Mas ele estreitou os olhos e olhou para o lado confuso. Desta vez, aquele pequeno robô havia mudado sua forma para uma pedra. Ele se perguntou por que aquele pequeno robô continuava seguindo. Ele se lembrou de que enquanto estava comendo ramen e lavando a louça depois, o estranho pequeno robô apareceu novamente flutuando por perto como se estivesse observando. Mesmo quando ele parou para admirar as flores que pareciam forcetas, o pequeno robô apareceu mais uma vez. Ele mudou sua forma e se aproximou, mas nunca fez nada de especial. Apenas seguiu silenciosamente. O pequeno robô, disfarçado de tronco, de repente congelou de surpresa quando uma abelha voou perto de seu rosto, fazendo estremecer com os olhos arregalados. Ele entrou em pânico quando uma abelha zumbiu perto dele. Aterrorizado, ele gritou à abelha e fugiu o mais rápido que pôde, claramente assustado com um minúsculo inseto. O pequeno robô gritou que odiava abelhas. Observando sua reação, parecia que sua idade mental não era mais do que a de uma criança com menos de 5 anos de idade. O pequeno robô falou de maneira mecânica e desajeitada, suas palavras rígidas e artificiais, deixando claro que não estava totalmente desenvolvido em como se comunicava. Xiando percebeu que a jovem quimera havia sido forçada a ter conhecimento injetado nela. Por causa disso, mostrou comportamento desajeitado e reações estranhas que eram efeitos colaterais comuns em quimeras jovens. Xiando olhou para as flores e comentou meio sem jeito que as flores de Forsythia eram bonitas. Ele agiu como se não tivesse visto o pequeno robô. O pequeno robô espiou por trás das flores, observando timidamente. Então, algum tempo depois, Xiando soltou um suspiro, percebendo que lavar roupa era mais difícil do que esperava. Ainda assim, ele ergueu a camisa limpa e brilhante com uma pequena sensação de realização. Ele olhou para a camisa recém-lavada em suas mãos e se sentiu aliviado. Pelo menos ele conseguiu salvar essa. Ele notou que a camisa parecia um pouco pequena demais para ele usar, já que ele a havia lavado com tanto cuidado, parecia um desperdício. Decidindo não jogá-la fora, ele a pendurou de lado. Então ele pensou consigo mesmo que era hora de ir verificar as mandrágoras. Enquanto ele vai verificá-las, o pequeno robô, disfarçado de pedra, permaneceu em silêncio, apenas seus olhos brilhantes mostrando qualquer sinal de vida. O pequeno robô pegou a camisa molhada, pensando que já que o homem usava roupas, ele também deveria. O pequeno robô vestiu a camisa molhada e disse orgulhosamente que também usava roupas, tentando imitar o homem. O pequeno robô declarando alegremente que agora pertencia a ele. Ele ficou orgulhosamente brilhando de excitação. Uma luz dourada cercou a criatura enquanto sua forma começava a mudar. Cabelos castanhos brilhantes e ondulados apareceram e brilhando lindamente na transformação. A luz dourada continuou a brilhar enquanto a transformação continuava. De dentro das roupas brilhantes, uma mão humana apareceu, fechada firmemente em um punho. A transformação estava completa. O pequeno robô agora estava em uma forma humana completa, com longos cabelos castanhos esvoaçando para trás e punhos apoiados orgulhosamente em seus quadris. Parecia perfeito, como se essa forma fosse o verdadeiro eu. Por outro lado, Xiando olhou para as pequenas mandrágoras preocupado. Elas continuavam agindo fracas, suas folhas caindo como se estivessem murchando. Suas raízes também pareciam secas, fazendo-se perguntar por que continuavam terminando assim. Ele achou estranho, pois tinha certeza de que havia arrancado todas as ervas daninhas ao preparar o campo. Enquanto trabalhava, ele de repente notou algo incomum e murmurou: "O que é isso?" Enquanto ele cultivava o solo, todos os tipos de coisas começaram a sair do chão. Ele percebeu que deveria ter sido mais gentil ao trabalhar nisso. Chocado, ele pensou em como quase machucou as pequenas mandrágoras por engano. Ele pensou em fazer uma horta adequada naquele lugar. Estimando o tamanho, ele se perguntou se uma área tão grande quanto sua casa seria suficiente. Justamente então ele notou algo aparecer atrás dele. Ele olhou para trás e viu uma jovem com longos cabelos esvoaçantes espiando timidamente por trás de uma árvore. Seus olhos dourados brilhantes se arregalaram de curiosidade enquanto ela cumprimentava suavemente. "Olá!" Xiando pareceu surpreso, reconhecendo imediatamente que era o pequeno robô. Ele pensou consigo mesmo: desta vez é uma garota. Será que ela está finalmente falando comigo? Se recompondo, ele respondeu suavemente: "Sim, olá." A menina olhou para a casa de madeira com hesitação e perguntou suavemente se ela pertencia a ele.
Xion-do simplesmente respondeu com um calmo sim. A menina perguntou nervosamente se ele era nativo da área. Ouvindo sua pergunta, Xion-do sorriu levemente e pensou consigo mesmo se deveria provocá-la um pouco. Xion-do disse que sim e perguntou a qual tribo ela pertencia. Surpresa e nervosa, a menina gaguejou, repetindo a palavra tribo em confusão. A menina apontou nervosamente para longe, alegando que vinha de além da cachoeira, um lugar muito distante que ele não seria capaz de encontrar. Xion-do pensou por um momento e perguntou se ela era da tribo do coco, já que eles vivem perto da cachoeira. A menina rapidamente assentiu nervosa, mas determinada, e insistiu que ele estava correto. Ela afirmou que vinha da tribo do coco. Xion-do notou a roupa e apontou que parecia a dele. A menina rapidamente explicou nervosa que em sua tribo quem pega algo é dono, então as roupas eram dela agora. Xion-do, divertido, simplesmente concordou e disse a ela que poderia ficar com ela. A menina soltou um gritinho feliz. Xion-do perguntou à menina o que trouxe alguém da tribo do coco a este lugar. A menina, parecendo nervosa, admitiu que havia sido expulsa de sua tribo. Então, reunindo sua coragem, ela disse que tinha um pedido para ele. A menina gritou nervosamente com o rosto vermelho de determinação. Eu quero morar aqui também. Por favor, eu espero que você me deixe ficar. Ela curvou a cabeça profundamente, mostrando seu desespero enquanto Xion-do olhava para ela surpreso. Os olhos da menina se arregalaram nervosamente e ela gaguejou. Aqui não há insetos. Seu rosto mostrava uma mistura de preocupação e desespero enquanto ela tentava explicar sua razão. A menina mexeu nervosamente com as mãos e disse suavemente, e também há uma casa, então parece seguro. Ela falou timidamente, tentando justificar por que queria ficar. A menina explicou timidamente, é por isso que eu quero morar aqui. Ouvindo isso, Xion-do fechou os olhos com uma expressão calma e pensou consigo mesmo, então ela só precisava de um lugar para descansar, afinal, ele concordou e disse, tudo bem, mas se você quiser ficar aqui, você deve fazer sua parte do trabalho. O rosto da menina se iluminou de excitação enquanto ela cerrava os punhos alegremente. Entendido. Apenas me diga o que fazer, ela respondeu ansiosamente. Xion-do explicou primeiro, eu preciso arar a horta. Você pode ajudar com isso? Eu preciso fazer uma nova casa para as mandrágoras. A menina pegou avidamente a ferramenta e declarou com confiança que ela cuidaria disso, dizendo orgulhosamente que era forte. A menina gritou com determinação que estava confiante em sua força. Com um poder incrível, ela avançou rasgando o chão e enviando terra e pedras voando por todos os lados. Xion-do observou correr com uma força esmagadora, percebendo que ela não tinha intenção de esconder quem ela realmente era. Ele pensou consigo mesmo que talvez fosse porque ela só tinha vivido em um laboratório e por isso não entendia como uma criança normal deveria agir. Xion-do se apresentou e perguntou o nome da garota. Ela congelou por um momento assustada e repetiu nervosamente a palavra nome, como se não soubesse como responder. A garota pensou consigo mesma que não tinha um nome. Ela decidiu que faria um novo, escolhendo com base na linda flor que havia visto uma vez. A garota levantou a mão orgulhosamente e anunciou com um sorriso radiante. Meu nome é Kinari. Xion-do inclinou a cabeça e perguntou. Forcetia. A garota bateu o pé com raiva e gritou. É Kinari. Então, alguns minutos depois, a pequena Nari anunciou orgulhosamente que o trabalho estava todo feito. Xion-do observou e comentou que estava terminado rapidamente. Uma cerca de pedra, cuidadosamente feita por Xion-do, cercava o pedaço de terra lavrado. Então ele plantou as mandrágoras ali. Pequenas mandrágoras saltavam alegremente com sorrisos brilhantes, claramente animadas e cheias de energia em seu novo lar. Xion-do as observou e pensou que deveria ter lavrado o campo com mais cuidado. Enquanto isso, Kinari permaneceu quieta, apenas observando. Xion-do de repente virou a cabeça, sentindo algo incomum. Sua expressão se aguçou ao notar claramente algo que chamou sua atenção. A pequena Nari de repente caiu em lágrimas, seus olhos cheios de tristeza. Xion-do olhou para ela surpreso e perguntou por que ela estava chorando, fungando. Ela admitiu que ver as mandrágoras a lembrava de seus amigos perdidos e a memória a sobrecarregou de emoção. Xion-do olhou para ela com surpresa, pensando consigo mesmo, amigos, não há como ela ter tido algo assim no laboratório. Ele não podia acreditar em suas palavras, sentindo-se intrigado com o que ela queria dizer. Naquele instante, os olhos da pequena Mari se arregalaram em choque quando um barulho alto e aterrorizante começou ao seu redor. Uma lágrima rolou pela sua bochecha e ela engasgou de medo. Sombras escuras se espalharam pelo céu, cercando a área onde ficava a pequena casa e a horta. Xion-do calmamente disse à pequena Nari para não se surpreender muito, explicando que o barulho assustador eram apenas monstros caçando uns aos outros, um som comum neste lugar. A pequena Nari, tremendo e agachada no chão, admitiu nervosamente que antes de vir para cá, tinha visto um monstro que parecia um filhote e parecia que vários monstros o estavam atacando. Ouvindo isso, Xion-do ampliou seus sentidos e confirmou calmamente, parece que sim. A pequena Nari tremeu enquanto ouvia. Sua voz estava cheia de preocupação. Ela disse que parecia que a criatura estava com dor e devia estar sofrendo.
Ela acrescentou que parecia ter sido mordida. Xion andou parado calmamente ao lado dela e explicou sem emoção que a criatura logo seria comida, pois este era o reino dos demônios. Afinal, ele perguntou a ela se talvez ela tivesse salvado aquele monstro. Ouvindo isso, a pequena Nari agarrou sua cabeça, tremendo, balançou a cabeça e gritou em desespero, insistindo que não podia salvar monstros. Vendo sua reação, Xion Dulce perguntou se os efeitos colaterais do comando de lavagem cerebral ainda estavam afetando. Parecia que ela não conseguia se mover de acordo com sua própria vontade. Xion Du pensou consigo mesmo que precisava ter cuidado com suas palavras para que não soassem como comandos. Sorrindo gentilmente, ele disse à pequena Nari: se você ajudar, um monstro pode sobreviver. Você quer ir dar uma olhada? Ouvindo isso, os olhos da pequena Nari se arregalaram em surpresa, claramente movida por suas palavras. Ela gritou: já volto. Enquanto se lançava para o alto no céu, deixando Xion Du observando a subir com determinação. Por outro lado, enormes monstros semelhantes a insetos com asas afiadas e olhos ferozes avançavam agressivamente, seus movimentos rápidos e ameaçadores enquanto enchiam um campo de batalha de perigo. Seu alvo, uma pequena criatura fofa, estava no chão fraca e ferida, seu corpo tremendo de medo. Um dos monstros insetos gigantes atingiu com uma garra afiada com o objetivo de acabar com ela enquanto esquivo. A criatura em defesa gritava suavemente de dor. Naquele instante, a pequena Nari correu gritando: não a torturem! Ela atingiu o monstro inseto gigante com toda a sua força, derrubando. A pequena criatura fofa no chão olhou para cima em choque enquanto ela a defendia bravamente. A pequena Nari cerrou o punho com força, determinação brilhando em seus olhos lacrimejantes. Com uma firme resolução, ela pensou consigo mesma: eu vou salvá-la. Uma memória do passado brilhou diante de seus olhos. Em um corredor mal iluminado, duas crianças sussurravam nervosamente. Apontando para um pequeno robô, um perguntou se ela havia conquistado o primeiro lugar novamente na batalha de classificação. O outro, suando de preocupação, murmurou que se isso continuasse, eles seriam usados para experimentos perigosos com altas chances de fracasso. Isso deixou aquelas crianças com raiva e elas pegaram o pequeno brinquedo amarelo do pequeno robô e o rasgaram. Eles o jogam no chão com tufos de suas pernas fofas espalhadas ao redor. As outras crianças gritaram com raiva: deixem-nos viver também. Se você não estivesse aqui. Eles se juntaram, chutando e espancando o pequeno robô. Encolhido no chão, o robô pensou tristemente: por quê? Eu apenas fiz o que me mandaram. O pequeno robô tremeu. Em sua mente, ele gritou: dói. Por favor, parem. A pequena Nari não pôde salvar seu brinquedo lá, então desta vez ela decidiu salvar esta pequena criatura branca. A pequena Nari gritou com toda a sua força: parem! Seu grito ecoou enquanto o chão tremia. Líquido verde espirrou e energia explodiu para fora. A força de sua vontade empurrou contra o caos, exigindo que tudo chegasse a um ponto final. Ela cerrou o punho com força, seus olhos ardendo de raiva e dor. Ela gritou que muitas pessoas atormentando apenas uma pessoa era errado. Sua voz estava cheia do peso de suas emoções enquanto a energia flamejava ao seu redor. A pequena Nari gritou com toda a sua força, declarando que atacar uma pessoa em grupo era uma coisa ruim. Com feroz determinação, ela avançou, energia explodindo descontroladamente enquanto Damante atacava os agressores. Por outro lado, Shendu ajoelhou-se no chão, tocando suavemente as pequenas mandrágoras no solo, dando-lhes energia. Olhando para elas de perto, ele perguntou suavemente: tá delicioso? Naquele instante, a pequena Nari gritou alto, chamando CC, e Ando assustou-se e virou rapidamente a cabeça para perguntar a ela, mas congelou no meio da palavra. Os olhos da pequena Nari se encheram de lágrimas enquanto ela segurava a pequena criatura em seus braços. Em pânico, ela gritou. A pequena Nari segurava a pequena criatura ferida com força em seus braços. Seus olhos estavam rodopiando como se tivesse perdido a consciência e tênues marcas e hematomas cobriam seu corpo. Xion Du tentou se acalmar, mas então congelou em choque. Aquela pequena criatura o lembrou do monstro branco com olhos flamejantes e uma presença ardente que ele esfolou antes. Ele olhou para a criatura, um sentimento estranho o invadindo. Parecia familiar. A pequena Nari agarrou a pequena criatura em seus braços, seu rosto cheio de lágrimas e pânico. Ela olhou desesperadamente para cima e gritou, chamando o tio Shendu, perguntando o que eles deveriam fazer. Com palavras trêmulas, ela explicou que a criatura não acordava seu medo e desamparo claros em sua voz. Ela gritou que não parecia bom e perguntou com medo se estava morrendo. Shendu caminhou em direção a ela calmamente e disse que eles deveriam dar uma olhada mais de perto. Ele lentamente estendeu a mão, energia azul rodopiando suavemente em torno de seus dedos enquanto ele se preparava para usar seu poder. Ele colocou sua mão brilhante suavemente na criatura, energia azul fluindo ao redor de seus dedos. Depois de verificar, ele suspirou de alívio e pensou que felizmente a ferida não parecia ser fatal. Ele percebeu que a magia de cada monstro carregava uma história única dentro dela, algo que tornava cada um diferente do outro. Ele notou que a criatura tinha encolhido de tamanho e sua cor havia se tornado mais clara, mas tinha certeza de que ainda era o mesmo tipo de monstro imortal de antes, Amtora fraco e mal consciente nas mãos da menina.
Xion-Du se perguntou por que a criatura havia encolhido tanto se sua forma de cura era diferente da dele. Enquanto isso, a pequena Nari, segurando a pequena criatura em seus braços, perguntou ansiosamente se ela estava realmente morrendo. Xion-Du explicou que a criatura não estava morrendo, mas simplesmente desnutrida. Ele notou que ela havia encolhido porque não conseguia comida suficiente. A pequena Nari repetiu a palavra desnutrida em surpresa, tentando entender. Kyundo explicou que havia dado mana à criatura, então se a deixassem sozinha, ela se recuperaria sozinha. Ouvindo isso, a pequena Nari olhou para a criatura em silêncio, seu rosto cheio de preocupação. Ela se lembrou de seu passado, onde duas crianças estavam muito zangadas com ela e destruíram seu pequeno bicho de pelúcia gasto. Olhando para aquela pequena criatura, ela se lembrou disso. Ela levantou a pequena criatura fraca com preocupação em seus olhos. Ela implorou que se a deixassem sozinha, ela certamente morreria. Apontando sua condição, ela comparou um bolo de arroz mole sem vida em suas mãos. A pequena Nari agarrou a pequena criatura com força em seu peito, seus olhos cheios de determinação. Ela perguntou se poderia criá-la, dizendo que queria cuidar dela. Nervosamente, ela prometeu que a treinaria adequadamente e a alimentaria bem também. Sua voz tremeu quando ela perguntou se tudo bem. Xion-Du com um sorriso calmo e comentou que a criatura poderia crescer bastante no futuro. A pequena Nari insistiu rapidamente que só alimentaria a criatura um pouco. Xion-Du então permitiu que ela fizesse como quisesse. Ouvindo isso, os olhos da pequena Nari se iluminaram de alegria e ela perguntou incrédula se ele realmente estava falando sério. Xion-Du disse que sim e sugeriu que ela poderia deixar a criatura vagar pelo quintal e até mesmo guardar a casa. Enquanto eles conversavam, de repente, a pequena criatura lentamente abriu os olhos, parecendo fraca e confusa. Em uma voz atordoada, ela se perguntou onde estou. E a próxima pequena criatura de repente estremeceu em choque ao notar Xion-Du de pé na frente. Os olhos da pequena criatura se arregalaram em alarme ao reconhecer o hino. Com uma voz trêmula, pensou consigo mesma, e é ele quem pegou minha pele. Naquela época, ouvindo a voz da criatura, a pequena Nari olhou para baixo. Seus olhos se iluminavam de excitação enquanto ela abraçava a pequena criatura com força. Enquanto isso, o rosto da criatura se contorceu de medo e choque, suor escorrendo enquanto percebia o perigo em que estava. A pequena Nari levantou a criatura redonda no ar com excitação, gritando que estava acordada e até fazendo barulhos como de pomba. Enquanto isso, a criatura, suando nervosamente, estava chocada e confusa, se perguntando por que uma garota estava no mundo demoníaco. A pequena Nari abraçou a pequena criatura com força, com corações em seus olhos, gritando alegremente que ela finalmente estava viva. A criatura, no entanto, lutou e implorou para ser solta. Xion-Du, observando a cena se desenrolar, parecia confuso. A pequena criatura gritou com raiva, exigindo ser solta. Ouvindo isso, os olhos de Xion-Du se arregalaram em surpresa ao perceber que ele realmente conseguia entender o que quer dizer, então criatura dizendo então algo mais tarde. A pequena Nari anunciou orgulhosamente que o tratamento da pequena criatura estava completo. A criatura redonda, agora envolta em bandagens, gemeu de frustração, dizendo que não conseguia se mover. Com excitação brilhando em seus olhos, a pequena Nari olhou para seu tio e disse que já havia escolhido um nome para ele. A pequena criatura gritou furiosamente para ser solta. Ignorando seus protestos, a pequena Nari sugeriu alegremente chamá-lo de Ku, já que fazia sons de arrulho como um pombo. Xion-Du, carregando toras pesadas em seu ombro, olhou e simplesmente disse que o nome não era ruim. A pequena criatura reclamou com raiva de ser nomeada sem permissão. Ele os lembrou que já tinha um nome próprio. A pequena Nari, no entanto, apenas olhou para ele curiosamente, imperturbável por seu protesto. Ela despejou um balde de água sobre a pequena criatura, pensando que ela estava com sede porque continuava fazendo barulhos. Ela acreditava que dar mais água ajudaria a parar de chorar, mas a pequena Nari entrou em pânico ao ver a criatura inchando como um baiaco e perguntou ao tio o que fazer. A pequena criatura implorou fracamente para que a água parasse. Observando isso, Xion-Du percebeu que Nari não entende a língua daquela criatura. Ele calmamente disse a ela que a criatura já tinha bebido água suficiente. A pequena Nari de repente percebeu que a criatura poderia estar com fome. Com excitação, ela gritou que ia procurar comida para ele e saiu correndo rapidamente. Depois que ela saiu, Xion-Du notou que muitas pequenas tarefas estavam se acumulando. Para se manter organizado, ele decidiu que seria melhor construir um armário de armazenamento. Ele mediu as toras e pensou consigo mesmo que o armário deveria ter mais ou menos esse tamanho. Não precisava ser muito grande, apenas o suficiente para cumprir seu propósito. Com sua lâmina de mão, ele tenta cortar a tora, mas ela quebrou em pedaços, fazendo Xion-Du parar surpreso, sem esperar que ela cortasse tão facilmente. Ele ficou intrigado e murmurou para si mesmo, se perguntando o que deu errado, já que ele o havia construído da mesma forma que havia feito a mesa e a cadeira. A pequena criatura, envolta em bandagens, estalou a língua e explicou que a madeira era diferente.
Ele apontou que a que estava na frente dele era madeira macia, fácil de quebrar. Ouvindo isso, Kyondo percebeu que a resistência da madeira variava de acordo com o tipo e perguntou sobre isso. A criatura surpresa disse que era óbvio e não podia acreditar que ele não sabia. Curioso, Xiongdu então perguntou qual madeira colorida era a mais forte. A criatura começou a dizer confiantemente que a madeira mais forte era obviamente a vermelha, mas então de repente congelou em choque, seus olhos se arregalando em surpresa. A criatura entrou em pânico e perguntou se o homem tinha acabado de entender o que ela disse. Xiongdu, perdido em pensamentos, murmurou para si mesmo sobre Redwood. Ignorando-o, a criatura ficou cautelosa e pensou que, embora parecesse impossível, deveria tentar por precaução. Com olhos brilhantes, decidiu tentar ler a mente do homem. A criatura ativou sua habilidade e uma luz brilhante a envolveu. Usou telepatia para ler os pensamentos diretamente, mas o poder quimera de Xiongdu ativou e examinou toda a floresta cuidadosamente. Mas por mais que procurasse, não conseguia ver nenhuma sequoia. Ele se perguntou se a sequoia só cresceria em um lugar diferente. Enquanto isso, a pequena criatura estava chocada. Percebendo que Xiongdu havia bloqueado sua telepatia instantaneamente, pensou que era ainda mais do que apenas bloquear. Perguntou nervosamente em descrença se Xiongdu realmente conseguia ouvir seus pensamentos. Xiongdu explicou que não era exatamente como ouvir uma voz. Em vez disso, as palavras simplesmente apareciam em sua mente. Então, com um olhar sério, acrescentou que havia algo ainda mais importante para discutir. Ele apontou que era ainda mais estranho para um monstro entender a fala humana. A pequena criatura congelou, assustada, e gaguejou. Vendo sua hesitação, Xiongdu percebeu que a criatura devia ser um dos raros monstros inteligentes que nascem contra todas as probabilidades. Embora já tivesse ouvido falar de tais seres, essa era a primeira vez que viam pessoalmente. Ele olhou atentamente e perguntou calmamente se já haviam se encontrado antes. A criatura disse que sim e admitiu que realmente queria vê-lo novamente. Surpreso, Xiongdu perguntou por que se sentia assim. A criatura disse que não importava o porquê, mas Xiongdu havia salvado sua vida. Por causa disso, queria retribuir e ajudar caso se encontrassem novamente. Ouvindo isso, Xiongdu percebeu que naquela época ele havia removido um veneno, o que permitiu que o núcleo motor da criatura sobrevivesse, por isso conseguiu viver. Ele perguntou se a criatura poderia ajudá-lo agora. Surpresa, pequena criatura respondeu nervosamente perguntando se ele queria dizer naquele momento. O olho da pequena criatura se arregalou, mostrando seu nervosismo e hesitação ao pedido de Kyondo, mas a pequena criatura concordou com determinação. Abriu suas asas e declarou que guiaria Xiongdu ao lugar onde as árvores vermelhas cresciam. Enquanto isso, dentro da floresta, a pequena Nari, que vai buscar comida para pequenas criaturas, gritou de medo, correndo desesperadamente enquanto bolas de fogo flamejavam atrás dela. Com lágrimas nos olhos, ela gritou para que fosse embora, gritando que odiava o laboratório. A pequena Nari correu enquanto as chamas queimavam atrás dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela gritava de dor, gritando que estava muito quente. De repente caiu de cara no chão e aquela bola de fogo atingiu a parede na frente e uma enorme explosão irrompeu na frente dela, chamas e destroços se espalhando por toda parte. Vendo que a pequena Nari tremia de medo, lágrimas escorrendo pelo rosto, ela pensou que o laboratório tinha vindo capturá-la. O pânico encheu sua mente enquanto ela chorava aterrorizada com as chamas, admitindo que odiava o fogo mais do que qualquer coisa. Por outro lado, uma pessoa segurava um dispositivo mostrando um radar com um ponto vermelho. Observando atentamente, eles confirmaram sem dúvida que ela era criatura mecânica, capaz de mudar livremente sua forma. Um homem alto com cabelos longos caminhava calmamente pelas chamas furiosas, sua expressão fria e séria. O fogo cercava, mas ele parecia completamente imperturbável, segurando a energia ardente em sua mão enquanto avançava com autoridade. O homem olhou para frente com uma expressão fria e séria. Cercado por chamas, ele admitiu para si mesmo que não parecia certo atacar uma criança, mas estava preparado para fazê-lo de qualquer maneira. Os olhos do homem brilhavam com determinação enquanto as chamas rodopiavam em sua mão. Ele gritou ferozmente, explicando que sua vida estava em jogo. Esperando que a criança entendesse por que ele tinha que lutar, o homem estendeu a mão para frente, liberando uma enorme onda de fogo. As chamas rugiram violentamente, correndo em direção à pequena Nari, que parecia pequena e indefesa à distância. O homem gritou que este era o fim enquanto as chamas avançavam. Os olhos da pequena Nari se arregalaram de medo, lágrimas escorrendo pelo rosto, seu corpo congelado em choque, percebeu o perigo se aproximando. Naquele momento, com uma pequena criatura empoleirada em seu ombro, Kyondo apareceu bem na frente da pequena Nari, parando o fogo com as próprias mãos. Atrás dele, a pequena Nari assustada enxugou as lágrimas. Kyondo pensou que tudo o que ele queria era terminar de construir o armário e comer em paz, mas agora ele foi forçado a esta luta. Os olhos da pequena criatura brilharam com determinação enquanto usava sua telecinese e dizia a Xiongdu que revelaria a localização das árvores mais tarde. Por agora, salvar a criança era a prioridade máxima.
Os olhos de Xiongnu brilharam com determinação, pronto para agir. Qin Nari estava sentada tremendo no chão, agarrando sua cabeça enquanto murmurava para o fogo ir embora. Vendo-a, Xiongnu percebeu que ela está aterrorizada com as chamas e claramente não está em um estado mental estável. Ele disse calmamente à pequena criatura que eles deveriam apagar o fogo primeiro. A pequena criatura em seu ombro concordou, irritada com a ideia de alguém intimidando uma criança, chamando o Dato de um escória. Vendo Xiongnu, o homem envolto em chamas olhou ferozmente e exigiu: "Você claramente não é um homem das cavernas. De que lado você tá?" Ele estreitou os olhos e acrescentou: "Você também está atrás da criatura mecânica, não é? Então ouça com atenção. Eu só vou dizer isso uma vez. Vai embora enquanto ainda pode." Tanto Xiongnu quanto aquele cara do fogo estavam um de frente para o outro, a tensão enchendo o ar. Um estava envolto em chamas, enquanto o outro permanecia calmo e firme. Quebrando o silêncio, Xiongnu falou firmemente: "Você fala demais." Isso fez com que o cara do fogo, envolto em chamas, ruguisse de fúria. Ele gritou que seu oponente estava ficando convencido, sua raiva transbordando com fogo ao seu redor. Então, com os dentes cerrados, ele rosnou para não estragar o momento. O cara do fogo, consumido pela fúria e pelas chamas, gritou alto para que seu oponente se perdesse. Com o fogo queimando ao seu redor, ele bateu as mãos no chão, enviando um poderoso ataque de fogo. Vendo que Xiongnu permaneceu firme com uma expressão séria, seus olhos afiados com fogo, ele levantou a mão e apontou para a frente, uma luz azul brilhante brilhando de seus dedos. Xiongnu apontou para a frente, liberando uma poderosa explosão de energia azul que se chocou contra o ataque de fogo daquele cara do fogo. O ataque de Xiongnu criou uma enorme explosão de luz e força ao atingir a montanha atrás do cara do fogo. Uma explosão irrompeu com uma luz ofuscante, chocando o cara do fogo. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele murmurava em confusão. O quê? O rosto do cara do fogo se contorceu em choque enquanto os destroços choviam ao seu redor. Seus olhos se arregalaram e o suor escorreu pelo seu rosto enquanto ele afava em descrença. Muito atorado para falar, apenas um grito de alarme escapou dele. Enquanto a poeira e os destroços se assentavam dentro da enorme cratera, Xiongnu perguntou suavemente à pequena Nari se ela estava bem. A pequena Nari disse que agora estava bem. Ela enxugou as lágrimas com uma voz suave de alívio. Ela disse que o tio apagou o fogo. Sentindo-se mais segura agora, olhando para Qin Nari, Xiongnu falou calmamente. Ele disse a ela que sempre que se sentisse assustada, deveria enfrentar diretamente e derrotar o próprio medo. Enquanto isso, o cara do fogo estava espancado e imóvel no chão. Xiongnu agarrou o cara do fogo pelo cabelo e disse firmemente que quando acordasse deveria parar com isso, dizendo que ele jogou aquele cara do fogo para o ar. Mas assim que segurou o inimigo pelo cabelo, fez uma pausa, seus olhos se arregalaram em surpresa ao perceber que algo estava errado. Xiongnu olhou para trás e viu que o cara do fogo estava no chão e sua cabeça gamá. Xiongnu olhou para ele confuso e exclamou: "Que diabos é isso?" Olhando para a cabeça careca do cara do fogo, Xiongnu se perguntou se sempre foi careca. A pequena criatura sentada na cabeça da pequena Nari estava muito irritada e chamou o cara do fogo de pirralho. Até a pequena Nari olhou para ele com os olhos arregalados, claramente confusa enquanto a luz do sol refletia na superfície de uma cabeça brilhante, revelando que estava completamente careca. A pequena Nari murmurou silenciosamente a palavra careca em surpresa. Ela caiu na gargalhada, segurando a barriga e lacrimejando de tanto que estava rindo. Ela achou a cabeça careca hilária e gritou que ser careca era engraçado. A pequena Nari riu alto, chamando o cara do fogo de careca. Ela disse que não tinha mais medo dele. Ouvindo isso, Xiongnu olhou para ela em silêncio. Ele estava confuso porque, enquanto estava contra aquele cara do fogo, percebeu que o oponente não era forte o suficiente para derrotar a pequena Nari. Naquele momento, os pequenos olhos brilharam intensamente enquanto se preparava para usar seu poder. Explicou que isso deixaria tudo claro. A habilidade chamada ressonância mental permitia que ele olhasse para as memórias de outra pessoa. De repente, os olhos de Xiongnu também brilharam com uma luz dourada enquanto o poder fluía através dele. A habilidade da pequena criatura não só permitia que ela olhasse para as memórias, mas também compartilhasse essas memórias com os outros. Nas memórias da pequena Nari, Xiongnu viu uma sala escura. Lá, um homem de jaleco estava diante de uma tela brilhante, sua postura tensa enquanto se apoiava na mesa. Uma risada baixa e perturbadora escapou dele e quando pela sala. Os óculos do homem brilharam intensamente, escondendo seus olhos enquanto ele sorria com um sorriso distorcido. Sua expressão estava cheia de uma excitação sinistra. Uma pequena criatura de luz tremia nervosamente, seus olhos redondos mostrando medo enquanto se movia no chão. Era a pequena Nari quando ela foi feita. Observando sua reação, o homem comentou que parecia estar se esquivando dele agora e notou que o limo finalmente começou a desenvolver um senso de si mesmo. O homem estendeu a mão, chamas azuis queimando ao redor de seus dedos. Sua voz era fria e impositiva quando ele chamou o limo, dizendo para ele se aproximar. O homem falou em um tom frio e desdenhoso, dizendo que não havia nada a temer. Para ele, este era apenas mais um teste de durabilidade, nada mais. Um grito alto ecoou quando aquele homem queimou a senhorita pequena Nari com fogo.
Vendo tudo aquilo, Cheondu finalmente entendeu tudo. Ele gentilmente colocou sua mão na cabeça da pequena Nari e a elogiou, dizendo que ela se saiu bem. A pequena Nari olhou para ele confusa, não entendendo completamente. Cheondu pensou consigo mesmo que o trauma não desaparece tão facilmente, mas talvez este fosse o primeiro passo para a cura. Então, olhando para aquele cara careca, Cheondu se perguntou o que eles deveriam fazer sobre ele. A pequena criatura tocou na cabeça do cara careca, verificando se ele estava acordado. De repente, a pequena Nari teve uma ideia. A pequena Nari ficou orgulhosa com as mãos nos quadris. Estrelas brilharam ao redor dela enquanto ela anunciava com confiança que tinha uma ótima ideia. Então, alguns minutos depois, aquele homem careca foi amarrado por veste, foi segurado em uma cachoeira. A água jorrou poderosamente, fazendo com que seu casaco e botas ficassem encharcados. Vendo-o, a pequena Nari gritou animadamente que se ele se molhasse, seu fogo se apagaria. E agora o tio careca não era mais assustador. O homem careca ficou ali, encharcado e atordoado, com água escorrendo pelo rosto. Ele admitiu com frustração que não era por isso que ele veio para o mundo demoníaco. Quando a pequena Nari viu que o homem Kaushi havia acordado, ela apontou com raiva para o careca sob a cachoeira e chamou de tio careca mau. O homem encharcado cerrou os punhos em frustração, pensando consigo mesmo em aborrecimento. Enquanto isso, Cheondu nas proximidades lembrou a pequena Nari para não julgar as pessoas com base apenas em sua aparência. A pequena Nari sorriu maliciosamente enquanto Cheondu segurava calmamente uma panela com um sorriso gentil. Observando sua reação, ele pensou consigo mesmo que talvez ela se recuperasse mais rápido do que ele esperava. Então Cheondu se agachou perto do rio, enchendo uma panela com água. A pequena criatura voou por perto, observando de perto e perguntando o que ele estava fazendo. Calmamente, Cheondu respondeu que estava pegando água para fazer ramen. Ouvindo isso, Kinari gritou com entusiasmo, declarando que o ramen de peixe do tio era o melhor. Cheondu olhou para ela com um leve sorriso e perguntou incrédulo: sério? Cheondu perguntou se a tribo do coco também comia ramen de peixe. Aflita, Kinari rapidamente levantou os punhos e gritou que sim, insistindo que a tribo do coco amava ramen. Enquanto isso, a água espirrou naquele cara careca. A água escorreu pelo rosto do homem enquanto ele semicerrava os olhos. De seu olhar penetrante, ele julgou que Cheondu era pelo menos um caçador de classe A+. Ele pensou consigo mesmo que Cheondu poderia ser ainda mais forte, apenas escondendo sua verdadeira habilidade. Enquanto isso, Kinari mergulhou na água com as pernas chutando, gritando que pegaria o peixe. Ao lado dela, Cheondu segurava calmamente uma panela, observando-a. Olhando para ele, o homem careca pensou consigo mesmo que Cheondu era provavelmente um caçador recluso vivendo fora da rede. Enquanto isso, Cheondu olhou para a água e murmurou que precisaria de mais se estivesse cozinhando para 3. Vendo-se preparando para fazer ramen frustrados, cara careca pensou que pegar alguém e então sentar para comer ramen, mesmo para o mundo demoníaco, essa situação parecia completamente errada e confusa. De repente, a pequena Nari saiu da água com uma expressão feroz, segurando 2 grandes peixes de dentes afiados em suas mãos enquanto outro se agarrava à sua cabeça. Com entusiasmo, ela gritou orgulhosamente para seu tio que havia pescado um peixe. Cheondu disse à pequena Nari para dar ele apenas um peixe e soltar o resto de volta na água. Vendo aquele peixe, aquele cara careca ficou chocado. A pequena Nari concordou rapidamente e o incitou a se apressar para que ela pudesse jogá-lo dentro. O homem careca olhou nervosamente para o peixe estranho, com suor escorrendo pelo rosto. Ele se perguntou o que eram essas criaturas e se preocupou que usar uma só fizesse o caldo cheirar terrivelmente. A pequena Nari deixou cair o peixe estranho na panela cheia de água, fazendo-a espirrar. Observando isso, o homem careca ficou mais inquieto, imaginando por que Cheondu estava usando tanta água em primeiro lugar. Frustrado, o careca se perguntava se eles sequer sabiam como o ramen deveria ser feito. Enquanto isso, a pequena Nari corria alegremente com pequenas criaturas sentadas em sua cabeça, comemorando que era a hora do ramen e que ela barrare. Cheondu calmamente seguia atrás, segurando a panela com água. O careca de repente gritou para que eles esperassem. Kinari parou imediatamente. Cheondu também parou atrás, parecendo um pouco confuso. O careca lutava na água corrente, parecendo desesperado. Ele perguntou se eles podiam finalmente soltá-lo. Com frustração na voz, ele gritou que ele mesmo cozinharia a refeição. E então, alguns minutos depois, o careca estava em uma mesa de madeira sob um holofote, colocando um pacote de ramen sobre ela. Para alguns, ramen era apenas comida, mas enquanto ele cuidadosamente abria o pacote com mãos trêmulas, ele pensava diferente. Para ele, naquele momento, não era apenas ramen, era vida ou morte. Cheondu e a pequena Nari, junto com a pequena criatura, sentaram-se perto com expressões sombrias, observando silenciosamente seus olhos vermelhos brilhando com fome e antecipação. O careca lembrou a si mesmo, ramen deve ser feito com sinceridade. Ele decidiu seguir o básico, já que ele não sabia nada de extravagante. O careca estava em frente a uma panela, focado e sério.
Ele confiou em seus instintos para decidir a quantidade de água, já que estava cozinhando 3 porções. Ele adicionou o macarrão e a base de sopa na água fervente, sabendo que tinha que cozinhar por exatamente 4 minutos e 30 segundos. Com seu batimento cardíaco estava em 60 por minuto, ele decidiu contar 2.700 batidas para rastrear o tempo perfeito. Enquanto os segundos passavam, ele se concentrava profundamente em seus batimentos cardíacos subindo. Finalmente, quando o tempo estava certo, ele levantou o macarrão alto no ar, gritando sua técnica banho de ar. Era um passo crucial. Expor o macarrão ao ar assim adiciona aquela textura perfeita e mastigável no macarrão. Suando, mais determinado, Careca pensou em como Kishi teria tornado o prato completo, mas lembrou a si mesmo que este era um mundo demoníaco. Ainda assim, ele sorriu sabendo que deu o seu melhor. O ramen estava pronto e ele não tinha arrependimentos. A panela de macarrão brilhava, rotulada com uma sinceridade de Nanjie. Ramen. Tinha 90 pontos de sabor, 24 carboidratos e 8 proteínas, 20 cálcio e 20 gordura. O Careca serviu cuidadosamente o ramen, oferecendo aos outros e pedindo para que eles experimentassem. A pequena Nari pareceu surpresa, notando que parecia diferente do ramen do tio. Shiondo concordou e se preparou para prová-lo. Shiondo deu uma mordida, dizendo que veria qual era o gosto. Logo, os três, incluindo a pequena criatura, sentaram-se à mesa juntos, comendo o ramen. Enquanto eles o provavam, seus olhos se arregalaram em choque. Chengdu, a garota e a pequena criatura perceberam algo ao mesmo tempo. Este gosto era especial. Eles ficaram sobrecarregados como se fossem transportados para outro mundo. Bem, basicamente eles estavam em outro mundo, mas parecia um mundo completamente diferente. Eles pensaram consigo mesmos que isso não era apenas comida. Este era o verdadeiro gosto da sinceridade. O rosto da pequena Nari se iluminou de alegria enquanto ela exclamava o quão delicioso estava. A pequena criatura chirrou, perguntando se os humanos comiam essa comida o tempo todo. Shiondo sorriu, admitindo que até ele estava impressionado antes de sugerir que comessem primeiro. Após a refeição, a pequena criatura estava deitada na mesa, completamente cheia, exausta, soltando um som satisfeito. Shiondo também colocou seus hajis sobre a mesa depois de comer. O Careca riu nervosamente e perguntou se a comida agradou ao paladar deles. Shiondo, a pequena Nari e a pequena criatura já haviam terminado de comer, suas tiguelas completamente vazias. Shiondo ficou em silêncio por um momento. Então, com um olhar sério, ele disse ao homem para dizer o preço dele. O Careca ficou chocado e confuso. Shiondu explicou que a refeição era boa demais para comer de graça. Ele insistiu que o Careca pedisse algo em troca e se estivesse dentro de sua capacidade ele concederia. Surpreso, o Careca perguntou se ele realmente estava falando sério. Quando Shiondu confirmou, o Careca caiu no chão, curvando-se profundamente e gritou para que ele o ensinasse. O homem revelou seu nome, Hunter Nanji, e implorou para ser treinado. Ele declarou que queria se tornar forte como Shiondu. Shiondu pareceu confuso, perguntando por que ele estava sendo chamado daquilo e o que Nan queria dizer com ensinar. Nanji, ainda se curvando, elogiou Shiondu como o caçador mais forte que ele já havia conhecido. Ele assumiu que Shiondu deveria estar aqui por uma missão de longo prazo, a julgar por sua casa. Desesperado, Nanji tentou convencê-lo ainda mais. Ele alegou que poderia cozinhar muitos outros pratos e até tinha certificações, embora admitisse que não tinha realmente. Ele gritou que seu pai era dono de uma loja de frango frito e que ele poderia fazer um frango frito incrível. Isso era verdade. Insistindo, Nanji apontou quão problemático devia ser passar pelo portão constantemente para suprimentos e roupas. Ele se ofereceu para ser o corredor de Shiondu, cuidando de recados para ele. Finalmente, ele prometeu até pagar qualquer preço que Kyondu quisesse em troca de aulas. O Careca se ajoelhou diante de Kyondu, sua voz cheia de desespero. Ele implorou pela chance de treinar sob ele, declarando seu sonho de alcançar uma classe. Shiondu, no entanto, permaneceu calmo e fez apenas uma pergunta. Ele queria saber a verdadeira razão do Careca para atacar a pequena Nari. Era realmente apenas pela recompensa. O homem gaguejou confuso, perguntando se Shiondu queria dizer o robô. Antes que ele pudesse terminar, Shiondu sussurrou rapidamente que eles deveriam manter a história da Chivo do Soco e entrar na brincadeira. Percebendo seu erro, o homem concordou nervosamente. Abaixando a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos, ele admitiu que era pessoal difícil de explicar. Mas logo sua voz ficou mais alta com emoção, enquanto ele gritava que ele não se importava com recompensas ou com a pequena Nari. O que importava para ele era passar no teste de classificação de caçador. Nada mais. Kyondu estudou por um momento antes de dar uma ordem simples. Ele disse para o homem se levantar. Assustado, o homem perguntou o porquê, mas Kyondu se levantou, seu corpo brilhando levemente com energia. Ele explicou que após desfrutar de uma boa refeição, lutar era o mínimo que ele podia oferecer em troca. O rosto do homem careca se iluminou com gratidão enquanto ele se curvava profundamente. Ele agradeceu a Shiondu com todo o seu coração. Naquele momento, a pequena Nari falou de repente. Ela bateu suas pequenas mãos na mesa e exigiu lutar em vez disso. Shiondu se virou para ela e perguntou se ela tinha certeza. Com uma determinação ardente em seus olhos, ela se lembrou da lição que ele havia dado a ela uma vez, quando estiver com medo no Koutio.
Apegando-se às palavras, ela declarou que queria enfrentar o desafio sozinha. Ouvindo isso, o homem careca riu nervosamente, tentando aliviar o clima. Ele lembrou a pequena Nari que, embora Xion-Du fosse certamente forte, ele mesmo também não era exatamente fraco, mas o olhar penetrante e o silêncio inabalável da pequena Nari deixaram claro que ela não ia voltar atrás. Xion-Du olhou para Nanji-Sek e perguntou se ele poderia quebrar pedra preta gigante na frente deles. Nanji-Sek congelou em choque e rapidamente explicou que a pedra obsidianita é um material que imita um material que dizem ser muitas vezes mais duro que diamante. Ele riu nervosamente, dizendo que era impossível quebrar a menos que se fosse pelo menos um caçador de classe A. Mas antes que ele pudesse terminar suas palavras, a pedra de repente se estilhaçou com uma explosão alta, deixando com os olhos arregalados e tremendo em descrença. Nanji-Sek congelou seu rosto pálido de choque enquanto o suor escorria por sua bochecha. Enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer, Kim-Nari se levantou, seu pequeno corpo brilhando com energia. Foi ela quem usou seu poder para quebrar aquela obsidiana. Com uma expressão feroz, ela apontou a mão para ele e declarou com confiança: "Tio Careca, venha, vamos lutar." Nanji era conhecido como um despertador natural, uma vez considerado um caçador altamente promissor. Ao contrário da maioria das pessoas que despertaram seus poderes no final da adolescência, ele despertou pela primeira vez com apenas 8 anos de idade. Isso o tornou um caso excepcionalmente raro. Com um talento e esforço implacável, ele cresceu a uma velocidade surpreendente. Antes mesmo de atingir os 20 anos, ele já havia sido promovido a caçador de classificação B+. Sua ascensão foi meteórica e a fama o seguiu rapidamente. Naqueles dias, ele sonhava em se tornar o maior caçador e parecia que nada faltava em sua vida, mas havia uma falha que o assombrava: seu cabelo. Enquanto outros de sua idade estavam apenas começando a despertar, ele começou a perder o cabelo muito cedo. O que começou como um afinamento na coroa no início dos seus 20 anos logo se transformou em uma linha fina recuada em meados dos seus 20 anos, formando uma forma de profunda. O caçador antes brilhante, que carregava tanta promessa, agora se via encarando seu próprio reflexo em desespero, agarrando seu cabelo e gritando. Nanji tentou de tudo para impedir que seu cabelo caísse. Ele passou por inúmeros tratamentos e visitou todas as clínicas que conseguiu encontrar. Desesperado, ele disse ao médico que tinha dinheiro e poderia pagar por outro transplante, mas o médico apenas balançou a cabeça e disse que ele cairia novamente, dizendo para ele desistir. Ouvindo isso, Nanji foi deixado em desespero e só conseguiu chorar. Apesar de sua boa aparência e talento natural, nada funcionou. Uma vez ele tinha sido alguém que brilhava mais do que qualquer outra pessoa, mas com o tempo essa luz começou a desaparecer. Sua carreira como caçador também diminuiu. Em um teste, ele foi desqualificado e as pessoas comentaram que muito para ele se tornar uma patente. Com seus sonhos desaparecendo, Nanji e afundou-se cada vez mais na frustração. Em casa, cercado por garrafas e lixo, ele estava deitado no sofá assistindo TV. Então, um dia, um programa apresentou o Dr. Han, An-Mayundo do Instituto Hambit. O apresentador perguntou sobre um caso incomum de sua pesquisa. O médico explicou que o metal líquido era um material raro, mesmo no mundo demoníaco, mas alguém o havia derramado acidentalmente em sua cabeça. Por acaso, fez o cabelo deles crescer de volta. O médico então se revelou: seu cabelo estava cheio e comprido novamente. Sorrindo, ele anunciou orgulhosamente que tinha quase 90 anos, mas graças ao metal líquido seu cabelo havia retornado. Vendo que Nan estava chocado, deitado no chão, ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de ouvir. Ele fica muito zangado perguntando que tipo de besteira é essa. Mas como ele podia, os repórteres riram e perguntaram ao cientista se ele criaria uma cura para a calvície em seguida. Ouvindo isso, os olhos de Nanji se arregalaram com uma esperança repentina, seu coração acelerado, mas o médico apenas riu, dizendo que o misterioso mundo demoníaco o lembrava do quão pouco eles entendiam. Ele falou sobre servir a humanidade como um despertador, criando mais seres mecânicos e visando o primeiro grande prêmio da Coreia. Ouvindo isso, Nanji cerrou os punhos. Por quê? Ele pensou. Por que buscar prêmios quando uma cura real poderia mudar vidas? Ele gritou de raiva, quebrando uma garrafa. Apenas faça uma cura para a calvície. Isso realmente ajudaria a humanidade, mas não adiantou. Ninguém o ouviu. Então, alguns dias depois, ele leu notícia chocante. A criatura mecânica do Instituto Hambit acidentalmente caiu no mundo demoníaco, vendo que os olhos de Nanji se iluminaram porque ele sabe que no mundo demoníaco não havia regras, apenas sobrevivência. Isso significava que quem o encontrasse poderia reivindicá-lo. Determinado, Nanji jurou para si mesmo que o encontraria e o despejaria em sua cabeça, observando que não importa o que acontecesse, seria dele. E agora que estava jogado no chão, com o rosto coberto de terra, chocado, ele murmurou em descrença, incerto do que acabara de acontecer. Ele percebeu que havia sido derrotado mais uma vez.
A pequena Nari parada diante dele comemorou alegremente enquanto Xiongdu balançava a cabeça, observando que Nanji não conseguiu acertar nenhum único golpe limpo. Enquanto trabalhava com Wood, Xiongdu avisou Nanji severamente que se ele continuasse a ter um desempenho tão ruim, ele não teria permissão para fazer o serviço de transporte. Em pânico, Nanji prometeu rapidamente fazer melhor, implorando por outra chance. Xiongdu admirava orgulhosamente o armário que acabara de terminar de construir. Parecia forte e resistente, provavelmente porque foi feito de sequoia. A pequena criatura ao seu lado concordou, observando que duraria muito tempo. De longe, Xiongdu então olhou para Nanji, que havia sido espancado antes. Ele não pôde deixar de pensar que o Nanji tinha coragem. Mesmo apanhando o dia todo, ele ainda estava de pé, cheio de energia. Cerrando os punhos, Nanji invocou chamas nas más mãos. Vendo que Xiongdu se perguntava por que Nanji parecia tão cheio de energia, um pensamento lhe ocorreu. Talvez fosse porque Nanji tinha tirado a peruca. Impulsionado por uma determinação ardente, Nanji gritou pedindo outro fósforo à pequena Nari, com suas chamas a arder enquanto se preparava para lutar mais uma vez. A pequena criatura, observando a cena, admitiu que a habilidade de chama de Nanji não era má, mas se ele nem sequer conseguia vencer uma criança, não era impressionante. Ouvindo isso, Xiongdu salientou calmamente que Kinari não era uma criança comum. Nanji avançou com chamas a rasto, gritando que desta vez iria certamente vencer. A pequena Nari manteve-se firme e disse-lhe para vir com tudo. Com força flamejante, Nanji bateu com força, criando uma enorme explosão. Mas, para seu choque, o corpo da pequena Nari derreteu-se subitamente numa forma líquida escapando ileso. Nanji olhou com os olhos arregalados, estupefacto, e murmurou incrédulo que elas tinham ali que feito. Antes que pudesse reagir mais, a pequena Nari reapareceu atrás dele e pontapeou no estômago com uma força esmagadora, enviando Nanji a voar contra a parede atrás. O impacto abalou a área, deixando Nanji enterrado nos escombros da parede, enquanto a pequena Nari aterrava graciosamente. Ela ficou orgulhosamente de pé, a rir, e declarou que já não tinha medo do fogo. Graças a ele, deitado na cratera, Nanji soltou uma gargalhada cansada. Ele perguntou-se se este era o limite de um rank B ao longo da vida, admitindo para si próprio que tinha ficado sem técnicas. Mas então a determinação brilhou nos seus olhos. Recusando-se a desistir, ele forçou-se a levantar-se. Ele disse para si mesmo que se levantaria novamente porque onde mais um homem acabado como ele poderia vivenciar tal batalha. Nanji, o homem que não sabia como desistir, levantou-se mais uma vez. Sorrindo apesar da dor, ele gritou por apenas mais uma partida contra Kinari, recusando-se a recuar, mas Nanji sentiu subitamente algo quente a pingar do seu nariz. Assustado, ele tocou no rosto e percebeu que estava com uma hemorragia nasal. Vendo isso, Xiongdu perguntou-lhe há quanto tempo Nanji tinha chegado ao mundo dos demônios. Nanji pensou por um momento antes de responder que hoje faz 9 dias. Ouvindo isso, a expressão de Xiongdu tornou-se séria. Ele avisou que no nível atual de Nanji, ficar no mundo dos demônios por mais tempo poderia matá-lo por causa da energia demoníaca. Nanji hesitou, mas acabou por admitir que fazia sentido. Ainda assim, Xiongdu olhou para ele com confiança e disse a Nanji que via um potencial de nível A nele, incentivando-o a dar o seu melhor. Chocado, Nanji apontou para si mesmo em descrença, mas Nanji baixou a cabeça, confessando que tinha falhado no teste de nível durante 6 anos seguidos. Ele explicou que a maioria das pessoas considerava inútil depois de falhar no mesmo teste durante 3 anos, e que nunca tinha havido um caso na história de alguém ter sucesso depois de tantas falhas. Mas Xiongdu discordou. Ele disse a Nanji que ele ainda tinha espaço para crescer e que o seu buraco de mana ainda não estava totalmente desenvolvido. Com uma voz firme, ele disse-lhe para não desistir. Ouvindo essas palavras, os olhos de Nanji encheram-se de lágrimas. Oprimido, Xiongdu deu-lhe um último conselho, dizendo-lhe para limpar a energia demoníaca corretamente assim que regressasse. Nan curvou-se profundamente com o coração arrado e de determinação. Ele gritou o seu agradecimento, prometendo dar tudo de si. Enquanto a voz de Nan ecoava, Xiongdu pensou para si mesmo que sim, ele vai transformar Nanji no trabalhador de rank A, isso sim. Então, alguns minutos depois, Nanji carregando mantimentos perguntou se precisavam de mais alguma coisa. Ele mencionou que estavam sem rame. Ao som da palavra, os olhos da pequena Nari brilharam e ela saltou alegremente. Xiongdu acenou com a cabeça calmamente, dizendo que era o suficiente por agora. Nanji com a mochila concordou e disse que ia buscar alguns. Antes de partir, a pequena Nari desejou segurança a Nanji enquanto ele gritava de volta que definitivamente ganharia da próxima vez. De repente, ele perguntou a Xiongdu se ele tinha visto a sua peruca. Xiongdu banou a cabeça e respondeu que não tinha visto. Com uma risada nervosa, Nanji decidiu voltar para trás de qualquer maneira, ainda se perguntando para onde ela tinha ido. Assim que ele desapareceu, a pequena criatura pareceu desconfortável. Perguntou se as coisas ficariam mesmo bem.
Xiando virou-se para ela intrigado e perguntou o que queria dizer. A pequena criatura explicou que se Nanji os traísse, poderia ser perigoso, e ele poderia até trazer outros caçadores. Xiando lembrou-lhe que podia ler as memórias e perguntou o que achava. A pequena criatura pensou para trás e recordou como Nanji tinha sido sério em relação a tornar-se mais forte. Até a sua calvície era genuína. No mínimo, a sua sinceridade tornava-o simpático. Sorrindo levemente, Xiando admitiu que Nanji poderia realmente valer a investir. Ouvindo falar, a pequena Nari perguntou ao tio se ele conseguia mesmo perceber o que Ku, a pequena criatura na sua cabeça, estava a dizer. Xiando respondeu casualmente que conseguia, de facto, compreender a fala de Ku. Então vamos entrar na casa. Xiando mostrou orgulhosamente o armário que tinha construído, explicando que o tinha feito com o conselho de Ku. A casa parecia mais arrumada agora, embora a pequena Nari salientasse que ainda parecia um pouco escura lá dentro. Ouvindo isso, Xiando fez uma pausa e perguntou se ela queria uma janela. Sem esperar muito, ele usou a sua espada como mão e cortou a parede, mas de repente faíscas começaram a voar ao lado de ele até que uma abertura limpa apareceu. Foi a pequena Nari que usou os lazeres dos seus olhos para criar uma pequena janela para si própria. Ela gritou alegremente que o brilho era melhor. Xiando simplesmente assinou com a cabeça em satisfação, mas lembrou-lhe que à noite ainda precisariam de uma fonte de luz adequada. Curiosa, a pequena Nari perguntou como é que podiam arranjar uma. Xiando explicou sobre as glowstones, cristais que brilhavam no escuro. Algumas delas no teto manteriam um quarto brilhante. Ouvindo isso, a pequena criatura Ku franziu o sobrolho e perguntou se sequer sabia onde encontrá-las. Calmamente, Xiando respondeu que as glowstones podiam ser encontradas em zonas vulcânicas. Ouvindo isso, a expressão de Ku tornou-se séria. As zonas vulcânicas, afinal, eram algumas das áreas mais perigosas para os caçadores. E havia mais uma coisa. Ku baixou a cabeça com uma voz pesada ao admitir que a zona vulcânica era de onde ele vinha. A ideia de regressar deixava-o desconfortável. Ouvindo isso, Xiando não conseguia perceber por que Ku parecia tão sombrio. Afinal de contas, voltar para casa deveria ter sido uma coisa boa. Curiosa, a pequena Nari abraçou Ku com força e perguntou ao tio o que ele estava a dizer, notando que o tom de Ku soava estranho, quase chateado. Ouvindo isso, Ku franziu o sobrolho, percebendo que a pequena Nari era mais perspicaz do que o esperado, notando coisas que os outros podiam perder. Xiando disse-lhe que Ku estava preocupado com eles irem para a zona vulcânica. Ele sugeriu ir sozinho, dizendo a pequena Nari e a Ku para ficarem para trás, mas a pequena Nari cruzou os braços e recusou. Ela declarou que também queria ir, dizendo que já não tinha medo do fogo. A determinação dela surpreendeu Xion e ele não esperava que ela superasse o medo tão rápido. Quando ele perguntou a Ku, também concordou em ir. Admitiu que tinha assuntos inacabados para tratar na zona vulcânica. Vendo a determinação deles, Xiando finalmente sorriu e concordou. Ele disse para todos se prepararem, mas primeiro ele criaria equipamentos especiais para resistir à zona vulcânica e usar o poder do monstro-aranha. Ao mesmo tempo, na zona vulcânica, o chão tremia enquanto o vulcão entrava em erupção, cuspindo fogo e fumaça. De dentro da fumaça densa, um par de olhos brilhantes apareceu, afiados e ameaçadores. Um estrondo baixo ficou quando uma sombra massiva começou a se erguer, sacudindo toda a zona vulcânica. Algo terrível despertou do coração do vulcão para onde Xiando, a pequena Nari e Ku estão indo em seguida.